Nós vamos dar início, tá bem? Sejam todas muito bem-vindas aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma tela e vocês podem fazer as anotações. Então, como é que a gente vai proceder aqui para vocês também entender? Então, no primeiro momento, eu vou dar uma aula aqui para vocês e que o nosso tema, né? Por que que a gente vende mais e o lucro não vem, né? A gente não sobra mais. A gente vai aumentando, aumentando o faturamento e o lucro não vem. Então, esse é o nosso tema da nossa aula. Em seguida, depois, eu vou abrir uma oportunidade aqui, que é só para esse grupo aqui, que está aqui, né? Desse que a gente criou aqui. Então, vocês que estão ao vivo vão ter uma outra oportunidade ainda melhor. Quem está ao vivo vai ter uma segunda oportunidade também aqui que a gente vai estar abrindo que eu tô apaixonada, que é um produto novo aqui, então tô bem feliz aqui poder criar isso também. E também uma oportunidade aqui da Black, eu nunca fiz isso antes. Então, por isso que eu falei para as mentoradas aqui, nunca fiz isso antes, e elas vão estar aqui, que realmente o que a gente vende está aqui, e elas vão ter também uma grande oportunidade. E depois, o que que a gente vai fazer? Eu vou deixar um espaço aqui para perguntas, dúvidas, alguém que quer algum direcionamento, tá bem? Então, a gente vai proceder dessa forma. Eu vou compartilhar. Quiserem deixando as perguntas no chat, também eu vou vendo aqui. Se alguém quiser abrir o som, fica à vontade. Tá? Vocês estão na minha casa aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Então, o tema da nossa aula hoje, ele vai ser Inverta a lógica das finanças. E o que que significa isto? Olha só, que é o nosso tema, nosso subtema aqui. Então, a gente trabalha mais, vende mais e o dinheiro não sobra mais. Aonde que ele foi parar? Eu escuto isso todo dia. Hoje tivemos duas mentoradas novas também que eu atendi. E quando a gente tem encontros aqui de mentorias também, é sempre a pergunta, onde que foi parar meu dinheiro? Cada vez estou crescendo mais e onde que ele está, né? Então, isso é um problema, né? É um problema para as empresas que elas estão em crescimento, que é o que a gente atende aqui. E o que que acontece? Existe uma lógica que eu chamo que ela aprisiona. O que que é essa, Simone? O que que é essa lógica que aprisiona? A lógica que aprisiona não é que o seu negócio não é bom, não é o problema que você não vende bem. O grande problema da lógica que aprisiona é que muitas vezes a dona do negócio, ela ela vai pagar boleto, e ela vai fazer uma coisa, e ela pensa nas vendas, e vai pensando num monte de coisas ali do dia a dia, e não faz o que é mais prioridade. O que que é a maior prioridade do negócio? Quando a gente estuda um negócio, quando a gente pensa num negócio, qual que é a maior prioridade do negócio? Ele tem que ter sustentabilidade. Por quê? Ele não sustenta vocês, ele não entrega a liberdade que vocês querem de tempo, de dinheiro. Não tem como a gente ter mais pessoas. E quando a gente tem negócio, a gente tem muita responsabilidade também. Tem outros colaboradores também, então não é mais só sobre nós. Tem todo essas pessoas aqui. E daí o que que acontece? O dinheiro tá faltando, o que que faz? O que que faz? Vai vender mais. Geralmente é assim, né? Ah, eu preciso vender mais, preciso vender mais. E vai aumentando essa questão desse aumento de vendas. E acontece o quê? A lógica que aprisiona é quando a gente só pensa em crescer de forma não estruturada. E o que muda realmente tudo isso é quando a gente entende, toma consciência que para crescer, sim, é importante venda. Mas também para continuar se mantendo crescendo de forma sustentável, que o dinheiro sobra, a gente precisa pensar o quê? Que a gente precisa ter uma base, uma base financeira aqui que sustenta tudo isso. Então, a lógica que aprisiona, ela vem pensando só no crescimento. E o que que acontece? Quando a gente pensa numa lógica, que eu digo inverta a lógica, o que que significa? Que a gente precisa inverter, não olhar para a meta de vendas. É olhar para a base. O que que é a base? É a gente tomar consciência do que realmente precisa ser feito. Não só olhar lá para o que que falta. Ah, tem mais venda, mais vendas. Não é isso. O que precisa acontecer é olhar realmente para a nossa prioridade.
que é o dinheiro em caixa, para o lucro daquele negócio. Essa é a meta. Essa é a meta que precisaria acontecer, a meta de lucro, a meta do lucro no caixa. E por que que isso não acontece? Vamos lá. Trouxe alguns indicadores aqui só para contextualizar para vocês. Olha só, pequenas e médias empresas no Brasil. Então, assim, 47% não sabem calcular a margem de lucro. Ai, às vezes já tive clientes aqui que não sabem nem o faturamento. 60% não acompanham indicadores financeiros. Pensa um avião sem indicadores, se está na rota certa, se está com algum problema. Uma empresa é a mesma forma. 9 em 10 empresárias têm dificuldade em gestão. E por que que isso acontece? Por que será? Porque ninguém ensinou a gente a empreender. Não existe faculdade de empreendedorismo. O que que existe? Pessoas que empreendem, que já passaram para o caminho e que ensinam esse caminho, ou especialistas em áreas que têm especialidade que vão te ensinar a fazer gestão. E o que que acontece? A gente vai. Eu me coloco também, tá? Faz 7 anos que eu empreendo aqui. Eu trabalhei 20 anos como CLT, mas 7 anos que eu empreendo também. E eu também comecei dessa forma, entendendo de finanças, achando que sabia tudo, né? Que ia dar certo o meu negócio. Mas assim, não, o negócio ele é 360. E o financeiro, ele é só um reflexo de toda a gestão do teu negócio que tu faz. Então, a gente não pode olhar uma caixinha de gestão financeira como só financeiro. A gente tem que olhar de tudo. E quando a gente olha para tudo isso, o que que acontece? A gente precisa de um conhecimento, precisa entender de cada área. E olha só, 30% das empresas, elas fecham, né, antes dos 2 anos. Esses que são dados do Sebrae. 60% não sobrevive após os 5 anos. Então, a gente vê que no Brasil, essa educação financeira, e principalmente de pessoas e também de negócios, ainda ela é muito rasa. E é por isso que muitos negócios eles não se sustentam muito tempo, porque falta. E quando a gente pega outras pesquisas também, o que que é o maior problema das empresas que quebra? É o caixa. Então, qual que é o meu, o nosso rei? Qual que é a maior prioridade? É venda ou é caixa? Caixa. Vamos lá. Olha só, inverter a lógica, então a gente começar pela base. O que que é essa base? Então, a gente, primeiro fazer essa contextualização, depois a gente vai para a parte prática, tá, gurias? Então, assim, a gente precisa, a primeira coisa é mudar a nossa forma de pensar, decidir e agir. Como assim, Simone? Tudo começa. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito, que é minha autoria e revela muito assim do que eu passei em toda a minha trajetória, que é decide, acredita, organiza, planeja e faz acontecer. Então, tudo começa aqui na nossa mente, o que que a gente vai, nossa imaginação, mas depois ela vem para uma decisão. Sem uma decisão, a gente continua sempre no mesmo lugar. E quando a gente decide, né, fazer o acontecer, a gente precisa agir. Agir para aquilo, porque também as coisas não vão cair do céu. A gente precisa sim usar a física quântica, a neurociência, o que vocês acreditarem, enfim. Mas só o pensar, só o acreditar, sem o agir, também não vai acontecer. Então, quando a gente pensa em não inverter uma lógica, é realmente pensar em mudar todas essas questões. E o segundo ponto é, entende que o lucro não é o que sobra. Ele é construído antes da venda. É isso que eu vou ensinar para vocês. Então, existem três inversões que mudam o resultado de qualquer empresário. Simone, isso tem milagre? Não, ninguém tem milagre, tem clientes minhas aqui. Não existe milagre. Cada um está num momento de vida, um momento de empresa, cada um tem uma trajetória, cada uma tem um conhecimento. Mas quando a gente entende essas questões que eu vou trazer para vocês aqui, a gente consegue ter o que? Direcionamento para ir para o caminho mais assertivo, que vai nos trazer mais resultados num tempo mais rápido. Cada uma no seu momento. Deixa eu ver que tem perguntas no chat. Ok. Então vamos lá. Então, a primeira inversão, quando a gente pensa de mudar essa lógica, que é trazer para a empresa realmente mais resultados
sobrar mais dinheiro no caixa, a gente precisa inverter. Inverter o quê? Eu não posso, primeiro, olhar para a empresa. Primeiro, eu preciso olhar para mim como empresária. Por quê? Que atrás de uma empresa existe o quê? Pessoas. Existe uma empresária que toma decisões na empresa que vão trazer resultados, seja eles positivos, seja eles negativos. Então, a primeira inversão é a empresária. E cada uma de vocês que está aqui, o que que acontece? A gente tem uma ambição, tem um sonho. Então, cada empresa tem um momento diferente, cada uma tem um objetivo diferente. Então, muitas vezes, não é colocar uma meta, por exemplo, para 2026, que eu quero triplicar. Ok, eu quero triplicar. A gente precisa entender se triplicar em 2026 ele é viável, não é viável, e principalmente, se não acontecer em 2026, que eu sei que muitas de vocês acabam se frustrando, ah, eu coloquei essa meta e não funcionou. Não saia do teu objetivo. Tem algo que eu aprendi com um mentor, que era de neuromarketing, que ele disse, Simone, tu é louca. Porque assim, eu falo de finanças, eu falo de meta, falo de objetivos, falo de tudo, mas o que que acontece? A gente tem um alvo, que é o nosso objetivo, e a gente tem várias metas ali, né, para alcançar esse objetivo. E muitas vezes a gente se coloca prazos, a gente se coloca algo, e a gente às vezes assim, naquele momento a gente não conseguiu, naquele mês, no outro mês, às vezes um ano. Mas o que que a gente tem que pensar? Que a gente tem que assistir a flechas. E essas flechas, elas precisam ir sempre na mesma direção, que é no nosso alvo, que é no nosso objetivo. A uma hora nós vamos acertar no alvo. Pode ser que não seja no tempo que a gente gostaria, pode ser que não seja, porque não era o momento certo ainda. Tu não estava preparada. Teu negócio, às vezes, eu estava com uma cliente hoje de tarde e ela perdeu um cliente, assim, que era um maior cliente dela. Só que o contrato dela, gente, vocês não tinham noção. Foi um livramento aquilo. Não foi uma perca. Eu falei para ela, ela começou a ver de outra forma, que é a forma de pensar. Então foi um livramento eu conhecendo o contrato dela. Porque ela estava tão amarrada aquilo lá, então, que aconteceu, enfim, a situação, que foi um livramento, foi uma bênção na vida dela. Então, às vezes a gente acha que é um problema, e assim, "Ah, é verdade." Eu falei, o que que tu pediu, né? Tem uma mentora minha sistêmica, ela diz, o que que vocês pedem? Cuida com o que vocês pedem. E ela pediu para aquilo lá acontecer. Ah, eu não aguento mais ficar com essa empresa porque estava com problema com eles. O contrato tinha regras assim que eram absurdas, né? Então ela podia ficar com um grande problema no futuro. Então isso se antecipou. De tanto ela pedir ali, né? Não sei o que vocês acreditam, mas isso acabou acontecendo. Então, por que que a gente precisa entender? Que primeiro é empresária, depois é empresa. O que que significa isso? Porque a empresária, ela tem sonhos. Eu tenho sonhos, a Vanessa que tem sonhos, a Tatiana tem sonhos, todo mundo que tem sonhos. E esses sonhos aqui, o que que acontece? Para nós realizar, a gente precisa o quê? Ter dinheiro, receita. Da onde que vai vir isso? Que é o que a gente trabalha aqui. Tem outras formas também, mas o que a gente trabalha aqui é desta forma. Então, eu preciso o quê? Gerar receita onde? Na minha empresa. Então, quando a gente pensa assim, numa empresa, em metas, crescimento, a gente tem que pensar o quê? Em primeiro em nós. O que que a gente quer desta empresa? Quanto que a gente quer realmente nos dedicar em tempo, dinheiro, risco para alcançar esses nossos sonhos? E tudo isso vem o quê? A gente vem e trabalha isto e faz o quê? A gente cria objetivos na empresa. E esses objetivos, eles são com base a empresária. E quando a gente tem os sonhos e objetivos muito claros, a gente consegue fazer o que numa empresa, que é direcionamento, um bom planejamento estratégico. Então, muitas de vocês eu sei que tem, ai, Samara, o que é esse planejamento estratégico? Nada mais é, de forma muito simples, que é o planejamento da tua vida, quanto tu precisa de dinheiro para tirar da tua empresa, quanto que ela precisa lucrar para esse negócio crescer, que é a tua visão de mundo, onde que tu quer chegar no teu propósito. Que essa empresa vai ter que gerar lucro. E se ela não gera lucro, o teu propósito financeiro não vai estar alcançado. E muitas vezes o teu propósito de vida, tu vai acabar se frustrando, tu vai achar que aquilo lá não era a tua profissão. Então, quando a gente pensa que uma empresa não está sobrando dinheiro, é porque a empresária que eu vejo aqui muitas vezes não parou, pensou realmente o que que eu quero da minha vida.
que eu quero alcançar, que sonhos que eu quero ter, que receita que eu tenho que ter, o que que a minha empresa precisa gerar de quê? De dinheiro, não de vendas. Eu tenho empresas aqui que tem milhões e não sobra. Eu tenho uma empresa que tem 100 mil que sobra. Então, o que que é melhor? Não existe o melhor. Existe o que tu tem de propósito financeiro e propósito também de vida. Então, onde que você quer chegar? Então, esse é o grande problema. A gente não, muitos empresários não têm essa clareza. E clareza do autoconhecimento de si e trazendo isso também para o seu negócio. Porque às vezes o que acontece? Começa a surgir oportunidades do investimento, de uma parceria, de uma sociedade, de não sei o que, não sei o que. E às vezes o que que vai acontecer? Tu vai se distrair dos teus objetivos. Tu começa a investir em coisas e aqui embaixo não vai sobrar. Ou muitas vezes tu vai começar a investir em coisas que não dão o resultado que tu quer. Entenderam? Então, a gente começa por aqui, a inversão da lógica, que essa inversão da lógica é o que vai fazer vocês ter mais dinheiro com o quê? Com o que vocês já vendem hoje. E aqui precisa de decisão, porque muitas vezes isso é doloroso mudar. Tem que mudar, às vezes, o modelo de negócio, muitas vezes eu tenho que mudar de cliente, às vezes eu tenho que inserir outra coisa no meu negócio, mas é possível. É desafiador, mas é possível. Seguindo. Então, aqui eu vou deixar um passo a passo. Se quiser tirar um print aqui, tá? Então, assim, dentro de primeiro empresário, o que que a gente precisa entender? Que a gente trabalha assim de forma finanças inte Você consegue assim de forma integral. Então, a gente trabalha a empresária, o negócio, as finanças tradicionais, as finanças comportamentais. Então, dentro das finanças pessoais da empresária, o que que eu penso? Primeira coisa, a gente tem que ter um diagnóstico financeiro. Como assim, Simone? Preciso saber exatamente num mês qual que é a minha despesa do meu mês, quanto que eu gasto, quanto que eu recebo. Se eu misturo minhas contas, não tiro um prolabore, meu caixa não possibilita, vou tirando. Essa desorganização, ela faz muitas vezes vocês gastarem o dinheiro de vocês em lugar que de repente não deveria ir. Aí que a gente vê que a gente fica velha, né? Eu só vou baixar um pouquinho o volume, se alguém quiser É, eu falar, tenho só uma levanta a expressão. mão, por favor, tá? Tchau. Deixa eu ver quem. Acho que é a Vanessa. Qualquer coisa me chama aqui. E a gente vai então para o segundo passo. Bom, entendendo quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, eu vou para minha clareza de objetivos. Então, o que que eu quero da minha vida de curto prazo, de médio prazo e longo prazo? Entendendo isto, é isto que vai dar os objetivos da minha empresa. Aonde que eu quero chegar com a minha empresa? Que eu posso ser uma pessoa de ambição mais baixa, mais alta. Eu estava essa semana, eu sou apaixonada aqui, porque me conhece, sobre autoconhecimento. E eu fiz uma sessão de mentoria aqui, que é com um rapaz que ele chama O Corpo Fala. Eu fui numa palestra, assisti a palestra e comprei o programa dele. E ele faz um autoconhecimento através do teu corpo. Então, assim, e o que eu entendi ali, que eu achei bem bacana. Cada pessoa, porque tem pessoas que são milionárias, outras milionárias, né? E outras, cada uma de nós, a gente nasce com trazer esse conhecimento que eu achei bem, assim, contribuiu muito para minha vida e acredito que também, de repente, para vocês também faça sentido. Então, assim, cada pessoa, ela nasce, né? Tem um corpo e tal, vai se definindo, enfim, nasce com um tipo de ambição. Tem pessoas que nascem com uma ambição muito alta, já, e tem pessoas que vão, durante a vida, elas conseguem aumentar essa ambição através, bom, se eu tenho uma ambição baixa, eu consigo aumentar isso. Então, por que que muitas vezes assim, pessoas são paradas, ai, não vai dar certo, não tem uma missão lá, se eu ganhar tanto, tá bom. Porque ela tem uma ambição mais baixa, a gente respeita isso, mas também existem formas que a gente consegue ampliar se a gente quer. Então, aqui no programa, quando a gente pensa, é sempre assim, o que que tu deseja da tua vida? A gente cria um plano estratégico pensando nessa clareza. Agora, se eu não tenho clareza, eu preciso fazer o quê? Tirar um final de semana e fazer umas meditação, começar a pensar na minha vida, ter clareza de onde que eu quero chegar. Porque senão qualquer caminho serve. E por isso que muitas vezes a gente não sai do lugar. E a gente vem também o que para o preço dos objetivos. Bom, eu entendi qual que é meus objetivos financeiros, a gente está falando de finanças aqui, mas isso serve para qualquer coisa da tua vida.
Então, assim, qual que é o preço desses meus objetivos financeiros? O que que significa isso? Bom, eu quero uma casa, eu quero melhorar meu carro, eu quero ter uma viagem, eu quero ter minha liberdade financeira. Então, quanto que custa tudo isso? Eu tenho que saber. Porque senão, como é que eu vou saber qual que vai ser a minha meta da minha empresa, meu objetivo? Quanto de salário que eu tenho que tirar da minha empresa? Quanto de distribuição de lucros? Ela tem que ter lucro para sobrar para mim. E quanto que eu posso gastar e quanto que eu tenho que reservar também para os meus sonhos de curto, médio e longo prazo. Então, eu preciso saber o quanto que custa isso. E a gente vem para o orçamento. Essa aqui é uma peça fundamental, principalmente tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica. Eu sempre digo que o orçamento, o planejamento, ele é o grande remédio para quem, por exemplo, que a gente trabalha com a parte de neurofinanças, para quem tem, digamos assim, esqueci a palavra, gente, que age de forma emocional. Sabe? Age de forma emocional. Então, o orçamento, o planejamento, ele faz e dá uma direção. O quanto que tu recebe, o teu quanto que tu pode gastar para tuas despesas fixas, tuas despesas variáveis, teus sonhos. Então, tu consegue organizar a tua vida ali. E ontem, acho que terça, tive uma cliente minha que ela teve uma virada de chave muito grande. Eu pedi, nossa, Valéria, o que que fez, né, tu fazer toda essa virada? Ela, assim, eu decidi e eu fui lá, conversei com a minha família que a gente ia baixar nossa, nosso estilo de vida para tanto, porque não precisava disso. E começou as coisas a se organizar, não tá ainda sobrando, mas não tá faltando. Ela vê uma situação bem complicada. Então, é decisão, é agir, é ir para esse movimento. E a gente vem então com um plano integrado. O que é o plano integrado? É quando a gente integra o nosso plano individual, pessoal, de propósito, de dinheiro e propósito também de vida, que é o fazer o que a gente faz com maior facilidade, tá? Entregar isso para as pessoas e de forma que a gente consegue trazer isso para o nosso trabalho, e dentro desse trabalho a gente tem um planejamento de como é que a gente vai dar sustento para esse plano, porque se não tem dinheiro, o nosso propósito muitas vezes ele vai ficar frustrado, a gente vai achar que nem sirvo para isso, e não é bem assim. O que que eu tenho para dizer para vocês? Ó, quem não domina o pouco perde muito dinheiro. O que que significa? Que a gente precisa dominar o dinheiro que a gente já tem, da nossa pessoa física, depois da nossa pessoa jurídica, com o que a gente já tem, porque senão a gente vai perder muito dinheiro. Antes de crescer, continuar crescendo, se muitos de vocês estão crescendo, a gente precisa dominar o que a gente já tem, para poder escalar, para poder crescer, para ver se também é o momento certo. Hoje também atendi uma cliente, então assim, ela teria possibilidade de crescer, mas ela não pode crescer, porque o fluxo de caixa dela não possibilita. E se ela crescer, ela pode quebrar o negócio dela. Então a gente precisa dominar um pouco o dinheiro. E a gente começa por onde? Para o nosso dinheiro, da nossa pessoa física. Se a gente não dominar como é que a gente vai dominar a empresa? Se a gente não fizer orçamento, isso aqui é o básico. Para uma. Opa, aqui, desculpa, gente. Voltou. Aqui, ó. Então, se a gente não faz isso na nossa vida pessoal, que é menos valores, menos movimento, como é que a gente vai fazer isso na nossa empresa se a gente não sabe fazer? E da empresa é igual, gente. Vocês vão ver que só tem mais complexidade. Então, eu preciso aprender a dominar esses números, dominar esse dinheiro, para mim dominar o meu dinheiro. Camila, Josiana, impulsividade, isso aí, Camila. Isso é muito real. Exato, Camila. Vamos lá. Eu vou dar continuidade. Então, assim, a gente vai para a segunda inversão. O que que é essa segunda inversão? Então, a gente pensa, voltando aqui, então a gente tem uma inversão de lógica que a gente precisa fazer. Para que que é essa inversão de lógica? Vamos só recapitular. Para a gente poder sobrar dinheiro com as vendas que a gente já tem. Então, a gente passou pela primeira inversão, que a gente tem que olhar primeiro para nós, como empresários, entender nosso estilo de vida. Muitas de nós, eu sei que não teve educação financeira, então a gente precisa nos educar financeiramente, controlar os nossos números bem, entender dos nossos números, dominar o nosso dinheiro, para então entender e dominar os números da empresa. E daí a gente vem para a segunda inversão, né? O pessoal que é de vendas, aqui não sei se tem alguém de vendas, não gosta muito disso. Inclusive, eu tenho, não sei se a Gabi tá aqui, que é minha sócia da Comunidade Rica, ela é super vendedora, né? Então, eu tenho os vendedores também. Então, o que que acontece? Quando a gente pensa no primeiro lucro depois da venda,
Gente, nunca me interprete que não é para vender, tá? Mas o que eu digo assim, o que tu já tem hoje, ele precisa dar lucro. Se tu tá com algum gargalo para te crescer. Porque se tu começar a continuar aumentando a tua venda, tu vai continuar com um problema, e às vezes muito maior, principalmente quem tem comércio, tá? Então a gente começa a ficar com. Se tu percebe que tu tá crescendo, tu dinheiro não tá sobrando, tá com gargalo, tu precisa entender o que tá acontecendo, porque não é isso que vai resolver. Então, por isso que eu digo, primeiro o lucro, depois a venda. Então, esta é a meta principal de uma empresa. Vamos lá. Aqui eu vou trazer para vocês o que que é uma inversão de lógica, da forma que eu penso, tá? É um DRE aqui, um demonstrativo de lucro invertido. Então, geralmente, o que que acontece? Quando a gente olha um demonstrativo de lucro, uma lucratividade do negócio, principalmente a parte contábil, né? A gente olha para a parte gerencial, o que que acontece? A gente olha o que para o passado, o que já aconteceu. Então, quando tu pega o teu demonstrativo de lucro do teu contador, ou se você faz um, tem no teu sistema, o que que tu vai olhar no teu demonstrativo de lucro? O que já aconteceu, o teu passado. Simone, mas não é importante isso. É importante ter os números. Mas eu quero mostrar para vocês algo que é mais importante que isso. E o passado, ele te retrata o quê? Né? Um DRE comum aqui, um demonstrativo lucro comum. Venda 100, digam 100 mil. Custos 45 mil, despesas 45 mil, lucro 10 mil. Então, como é que acontece isso na prática? Muitas vezes nos negócios que eu vejo aqui. Então, eu vou faturando, eu vou crescendo. E a torneirinha lá dos custos das despesas vai aumentando. No final do mês, o que que acontece? Se sobrou, excelente. Se não sobrou, o que a gente faz? A gente chora? Não, a gente vai atrás de melhorar, né? Mas a gente não olha para isso daqui, a gente fica só olhando para esse número grande aqui, ó, e a gente não olha para esse. Tem um livro que eu gosto muito, até que se alguém quiser comprar ele, eu sempre indico ele, que é um livro que ele é muito de mentalidade, tá? Vocês não podem levar ao pé da letra essa metodologia, mas o que que acontece? Ele traz, e é uma coisa que eu coloco, eu sempre coloquei nos meus negócios aqui, no meu negócio, que é primeiro o lucro. Então, qual que é a coisa mais importante? É o lucro. Então, se eu quero 10 de lucro, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, esta é a minha meta principal, não é esta aqui que eu posso faturar. Eu tenho negócios aqui que faturam, de repente, 50, tem outros de 100, outros de 500, que sobram os mesmos 10. Por quê? Porque não faz o que gestão. Gestão é olhar o quê? É esse meio também. E a gente vem então para a inversão da lógica. O que que é inversão da lógica? Inversão da lógica é nós olhar para o futuro. O que que significa isso? Que eu adoro, é uma das minhas habilidades principais. Eu adoro, se tu me deixar aqui o dia inteiro planejando, organizando, assim, eu fico em estado de flow. Então, quando eu faço o diagnóstico e com as mentoradas, por mais que é uma coisa que me demanda bastante tempo, mas eu não abro mão. Até nos programas mais básicos eu acabo fazendo, porque eu tenho essa habilidade. Eu acho que é um dos grandes poderes que eu tenho aqui de poder ajudar outras pessoas, né? É trazer esse discernimento dessas estratégias atrás dos números, né? Olhar o que está por trás dos números. Então, quando a gente vem aqui para o futuro, qual que é a minha meta principal? O lucro e o prolabore. Simone, mas aonde que eu vou tirar isso? Dos teus sonhos. Só que tu, se não fez a primeira inversão, que é olhar para você, tu não vai conseguir fazer isso. Ah, mas como é que eu vou tirar 30, Simone, 30 mil? Ok, esse mesmo, assim, a tua meta lá do futuro é 30, então tu tem que saber, tu tem que mirar, lembra que eu falei, objetivo grande, tu tem um objetivo grande, e tu vai tirando as flechas, não que no 2026 tenha que ser 30, pode ser que aqui seja 20, pode ser que aqui seja 7, tá tudo bem, mas a gente tem uma projeção aonde que a gente quer chegar, que é a projeção futura, depois a gente vai abrindo por ano, por mês, mas a gente sabe até onde que a gente vai, a gente precisa ir, que a gente tem que fazer. Porque quando a gente deixa aqui, ó, vendas, custos e despesas, o que sobra é lucro. E aqui a gente vê o contrário. O que que eu não abro mão? Do lucro, no prolabore. Tá, mas e daí o que que eu faço com o resto? Pensa sempre que tu tá. Tem um tipo de orçamentação que a gente chama nas finanças que orçamento base zero. Se tu fosse começar uma empresa novamente do zero, como é que seriam tuas despesas, teus custos? Não pensa na estrutura que tu tem hoje, pensa nos funcionários que tu gostaria de ter, quanto que hoje tu tá pagando demais, a estrutura que tu tem poderia ser menor. Como é que tá tudo isto hoje? Porque às vezes tu tá com uma venda assim nos olhos, tu não tá vendo isto.
Tu fica querendo vender, vendendo mais. Mas aqui, ó, com a mesma, digamos assim, ó, com uma venda de 80 e sobrar 30, que uma venda de 100 e sobrar 10, gente, isso aqui não é invenção da minha cabeça, tá? Isso aqui é casos reais que eu tô trazendo aqui. Então, assim, a gente faz o quê? A gente cria uma empresa com despesas e custos baseadas no quê? No que eu quero ganhar. Tem toda uma estratégia, tem todas as ferramentas, tem um passo a passo, e não é bem assim, então, digamos assim, tem toda essa organização antes, mas é isso que a gente faz aqui. E a gente vem para o preço certo. O que que é o preço certo? A gente vai analisar, para fazer o preço certo, alguns pilares. E eu sempre digo assim, que preço certo é o quê? É aquele que é vendável e tem lucro. Porque se ele não for vendável, tu não vai vender. Então, se tu não tem venda, não vai acontecer realmente, mas tem que ter não é o teu fator principal, tem que ter um mínimo de venda aqui. Mas outro ponto importante é ter que dar lucro, porque só vender por vender e no final não ter lucro, e principalmente lucro no caixa, o que que acontece? A empresa não se sustenta por muito tempo. Por isso que aqueles indicadores que eu trouxe para vocês. Porque não olha desta forma. Então, aqui a gente faz o que a gente faz, uma arquitetura que eu chamo de finanças, que é entender o quanto que eu quero de lucro, prolabore, quanto que essa empresa, nesse formato, poderia estar de despesas e custos, e eu venho aqui para a parte estratégica, que eu chamo, que a gente chama de planejamento estratégico, mas que é o que dentro do preço certo, a gente tem uma parte de planejamento estratégico, que são os 6 pilares que eu falei para vocês. O primeiro deles é o propósito. O que que é o propósito? É isso aqui. O que que eu quero de lucro, o que que eu quero de prolabore na minha empresa. O segundo P que a gente vê é para o protótipo. O que que é o protótipo? É o modelo do meu negócio. Aqui eu tenho um modelo de negócio que tem baixo lucro. Aqui eu tenho um modelo de negócio que eu tenho alta lucratividade. Então, o que que está errado aqui nesse modelo de negócio? A minha estrutura está muito alta, é a forma que eu vendo. O que que está errado nesse modelo, nesse protótipo de negócio? Que esse aqui está certo. Eu preciso olhar para isso. Muitas vezes eu não olho para essa parte estratégica. Eu só saio fazendo as coisas sem direção. E daí minha empresa só vai ficando com um ciclo financeiro descasado, sem lucro, com inadimplência. Então, muitas vezes, assim, não adianta tu ter lucro na empresa se tu não está no caixa. O que que significa isso? Por exemplo, empresas que têm uma despesa fixa todo mês para pagar, por exemplo, de 50 mil. Só que os teus clientes, eles não te pagam em 30 dias, eles te pagam em 90 dias. O que que vai acontecer? Tu vai ficar com déficit 3 meses, tu vai precisar de capital de giro, tu vai precisar de dinheiro no banco. E tem o quê? Um custo financeiro. E quando tu vai ver o teu lucro, ele vai todo nesse custo financeiro. Então, aqui a gente olha de forma estratégica como é que tu pode trazer o lucro para o caixa. O que que quebra as empresas? Primeira coisa que quebra uma empresa é o quê? Não ter dinheiro. Quando tu não consegue mais crédito, já não tem mais nada, isso quebra uma empresa, o caixa quebra. Muitas vezes, por mais que tu não esteja de lucro, mas tu consegue ainda, alguns momentos tu não tenha lucro, mas se tu consegue ter caixa, que tu receber antes de pagar, ainda tu consegue se manter ali para poder dar esse giro, né? Poder ter que a empresa se recupere ali para poder ter um capital de giro, até que a empresa começa a voltar, às vezes, ter lucro, tá? Para alguma questão, às vezes, até de mercado, alguma situação adversa, enfim, para alguma situação que esteja passando. E a gente vê, então, o quê? Para venda. Então, o que que é a venda? Qual que é a meta de venda? É o que sobrou aqui, ó, 30 menos 10 menos as despesas, né? Esta é a meta de venda que eu tenho que realizar para quê? Para o que eu quero. Então, eu tenho um projeto aqui futuro. Agora, como é que eu faço? Agora, eu transfiro isso por anos, por meses, como é que eu consigo ir realizando isso ao decorrer do tempo? Olhar a minha situação atual e acontecer isso. Tatiane, estou aqui, mas ainda. Deixa eu ver, estou aqui, mas ainda não abri meu negócio. Sou uma formiguinha no mundão empresários. Estou fora do mercado há 7 anos por conta da saúde do meu filho. E agora, com ele estável, quero tirar meu projeto do papel, mas não sei por onde começar, pois não tenho de onde tirar o dinheiro. Pode me dar uma luz? Sim, a gente conversa depois no final, tá? Quero entender um pouquinho mais, vou dar um direcionamento.
Fechar aqui. Vamos lá. Então, assim, Simone, da onde que tu tirou, opa, esses... Ah, gente, tá, não tá voltando aqui. Aqui, opa. Então, assim, da onde que tu tirou esses 30 mil? Então, eu fiz aqui um exemplo para vocês de uma empresa de serviço. O que acontece? Uma empresa de serviço, a gente tem indicadores aqui. Uma empresa de serviço, ela tem de 20 a 30% de lucro. Então, e dependendo do modelo de negócio, dependendo do tipo de negócio, tem muito mais. Então, é daqui que eu tirei. Uma empresa de comércio, geralmente, dependendo do segmento, tem tipo varejo é bem menor, tem algumas particularidades, agronegócio que eu já trabalhei também é bem menor, mas varia na média de 15 a 20. Tem negócios que tem muito mais. Uma indústria, geralmente de 8 a 12. Aqui a gente sempre procura fazer projetos com a lucratividade maior até para mais. Despesas fixas. Então, as despesas fixas, elas têm que ficar em 35, menos de 35%. Se tu não tiver isso, o que que vai acontecer? O teu negócio, se tu não está com uma margem de contribuição de 50%, se tu não está com uma despesa fixa de 50, de 35, menos que 35, o que vai acontecer? O teu negócio não vai ter lucro. Então, isso são indicadores principais. Se quiserem tirar um print aqui, eu não vou liberar o material. Então, assim, o que vocês têm que pensar? O meu negócio, eu preciso, lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver? A gente precisa de indicadores. Quais indicadores? Esses três aqui. Para começar, é o suficiente. O que tu precisa saber? Margem de contribuição, despesas fixas, lucro, tá? E outra coisa importante é o saldo de dinheiro no caixa. Se ele está aumentando ou ele está diminuindo. É isto, tá? Vocês precisam saber. Então, vocês entendem que lucro é decisão. Ele não pode ser consequência da venda que eu tive e deixar à mercê do que vai acontecer. E a decisão, por quê? Porque as decisões, geralmente para uma empresa lucrativa, elas são decisões mais desafiadoras. Tu tem que sair do teu, digamos assim, da tua zona de conforto. Porque se tu tá na zona de conforto hoje, é por isso que o teu negócio está assim. Tá fazendo as mesmas ações, as mesmas coisas. Se tu não tirar prioridade para o teu, para tua gestão financeira, olhar para o teu lucro, olhar para o teu caixa, tu não tá dando o quê? Prioridade para o teu dinheiro. Faz sentido para vocês? E a gente vem para a terceira inversão. O que é essa terceira inversão? Que a gente chama aqui de neurofinanças, no nosso método. Eu digo assim: pare de reagir e comece a controlar. O que significa? Vamos lá. Nós, tem psicóloga aí, né, Patrícia? Ela pode até falar um pouco mais. Eu venho estudando a parte de neuroeconomia, eu não sou psicóloga de formação, não, tá, gente? Sou contadora. Mas é uma área que eu gosto muito, assim, que eu venho estudando bastante também, essa questão do comportamento humano, neurociência, é algo que eu comecei a estudar já uns 3 anos para cá, de forma mais intensa. E por quê? Porque eu percebi que as clientes que vinham aqui lá no início, elas não tinham o resultado que eu gostaria. Por quê? Porque a gente trabalhava só com finanças tradicionais, que geralmente uma consultoria trabalha nessa linha, de números só. Só que atrás de números existe uma pessoa, que somos nós. E essa pessoa que somos nós, a gente tem uma formação no nosso cérebro que é uma emocional e tem uma racional. De forma primitiva, quem que vence? O emocional. Inconscientemente, quando a gente está em situações de estresse, né, se eu tô com fome, tô com sono, o que que vem? Sempre é emocional. Mas eu vou ensinar para vocês como é que vocês podem mudar isso. Nos nossos negócios, eu vou dar um exemplo que eu vejo muito acontecer. Eu quero que vocês tirem ali um peso de quem está aqui que tem dívidas. O problema não é ter dívidas, tá, gente? Quem tem dívidas aí. O problema não é ter dívida. O problema é quando tu tem dívidas que não cabem no teu fluxo de caixa. Este é o problema.
E o que que significa isso? Quando eu tô com uma, digamos, com uma parcela de empréstimos que ela é muito maior que o meu lucro que sobra no meu caixa, o que que vai acontecer? Eu vou começar a atrasar boleto, eu não dou conta e cada vez vai ficando maior, daí eu quero renegociar, eu quero pagar o fornecedor, eu quero pagar um monte de coisa e fica um bolo. E isso me dá o quê? Dá uma ânsia de eu querer me livrar logo dessas dívidas. Eu quero pagar todo mundo. O ser humano, ele é assim. Só que de forma racional, tô dando um exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem. Tem vários. Então, assim, as nossas decisões financeiras, e muitas vezes elas são na nossa emoção, porque a gente está cansado de assistir aquela frustração, ou, né, ou essas questões. É, a gente tem crença, ai, assim, ai, tô com dívidas, me sinto envergonhada, tenho, né? Isso é crença, gente. Empresas grandes, se vocês vão olhar, que crescem, vão ver os balanços delas, têm muitas dívidas. Às vezes tem anos de prejuízo. Por que que eu falo isso? Porque muitas das pessoas que vêm até mim, elas estão com isso. Mas isso não é você. Não é porque sua incompetência, porque isso não, porque não te ensinaram uma educação financeira, tu não, ninguém te ensinou a empreender, ninguém te ensinou gestão financeira. Tu tem um sistema que não funciona, muitas vezes. Tu não teve um apoio, tu passou por várias consultorias, toma decisões erradas, não deram certo. Isso eu tô falando do caso que acontecem aqui. Eu olho para o faturamento porque né, eu sei que a vendas é a coisa mais importante do meu negócio, é uma crença. Para os vieses comportamentais. Bom, eu sou aquela pessoa que, ai, tudo vai dar certo. O viés do otimismo excessivo. Ai, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Ok, precisa ser otimista na questão do empreendimento. Agora, cuida tudo que é excessivo, o pessimismo excessivo, o otimismo excessivo, um orçamento fora da realidade de forma excessiva para mais ou para menos, uma venda de uma meta que tu está colocando e que realmente muitas vezes tu sabe que aquilo lá não é real, e o teu cérebro emocional vem e fica, né, vai dar certo, tá? Então a gente precisa cuidar com isso, porque assim, isso daqui, o que que é um viés comportamental? Só para vocês entenderem. O nosso cérebro aqui, ele não gosta. Tem alguém que gosta de fazer exercício aqui? É, eu tô lutando aí. Então, assim, viés comportamental é um desvio, um caminho que o teu desvio que o teu cérebro te dá para te tomar uma decisão mais rápida. Para quê? Para te não pensar. Porque pensar consome o quê? Energia. E qual que é o órgão que toma mais energia do nosso corpo? A nossa mente. Eu, quando penso demais aqui, me dói minha cabeça. Eu passo, né? Quando eu começo a fazer muito planejamento, me dói minha cabeça. Eu tenho que dar uma equilibrada, de que, né, tem que dar uma organizada. Mesma coisa no nosso corpo. Quando a gente toma muita energia dele, faz muito exercício, o que acontece? Ele fica cansado, precisa descansar. E o viés comportamental, ele é uma forma que o teu cérebro acha de que de não te tirar essa energia, porque ele não quer gastar energia. Então, por que que ele não deixa muitas vezes fazer gestão financeira? Porque é uma habilidade nova que tu tem que aprender, né? E isso vai te tomar o quê? Tempo? Mais energia, tu vai ter que ficar mais focada, como a Patrícia falou aqui, né, Patrícia? Ai, tô vendo as aulas, às vezes tu tem que ver 10 vezes aquela aula para te entender. Eu já participei de mentoria que era assim. Eu ia lá repetir, repetir até que aquele negócio internalizava. Por quê? Porque eu não tinha aquela habilidade. Se tem alguém de vocês que também tem essas dificuldades. Eu tive muita dificuldade. E até hoje tenho muitas dificuldades com o que eu não tenho habilidade. Eu tenho minhas habilidades principais, utilizo elas, mas eu precisei também desenvolver outras habilidades que eu não tinha. E isso me consumiu muita energia. Só que entendendo do cérebro, eu tenho que fazer o quê? Como aquela minha mentorada hoje que me falou, terça falou, a Valéria, Simone, eu decidi, eu fui lá e fiz. Então, ela está usando o quê? Ela está usando de forma consciente aqui, ó, o nosso cérebro racional. Porque se tu pensar muito, tu não faz. Exercício, como é que tem que fazer? Eu tô nesse negócio de melhorar minha saúde. Então, assim, o que que eu faço? Se eu quero fazer exercício, eu já saio da cama e a primeira coisa que eu vou fazer é os exercícios, porque senão depois eu não faço mais. Eu fico achando desculpa, fico tomando meu tempo e não faço. Então, comece para coisa mais desafiadora, tá? Já vem um start aqui para vocês. E o viés comportamental é isso, ele sempre vai ter te boicotar, vai te fazer a coisa mais rápida, de qualquer jeito, vai ter deixado para depois o que tem que fazer agora. Por que que muitas de vocês não decidem olhar para os números? Porque vai dar trabalho. Só que assim,
O trabalho maior é de pegar esse negócio e executar e fazer, ou continuar prorrogando algo para 2026, 2020, cada vez vai ficando pior, que em algum momento esse negócio vai te deixar realmente numa situação que tu não consegue mais sair. Questões psicológicas, sociais, neurológicas. Então, assim, cada uma de nós temos cérebros. Então, assim, se eu sei que eu tenho, por exemplo, autismo, tenho TDAH, tenho dislexia, tenho, sei lá, tenho alguma questão neurológica, alguma coisa, bom, eu tomo consciência, entendo que eu tenho isso. Então, para decisões financeiras, muitas vezes, vou pegar quem tem TDAH, então eu preciso tomar uma decisão o quê? Mais devagar, mais consciente, mais organizada, né? Então, eu preciso olhar, não posso tomar uma decisão impulsiva. Então, hoje vocês têm esse conhecimento aqui, então eu espero que cada uma de vocês, se tem algo aqui que sai da sala, entender que toda vez que vocês vão tomar uma decisão, não tome no impulso decisões importantes, porque tu vai ter o quê? O teu cérebro vai querer te boicotar, porque não ter o quê? Trabalho, não ter energia. Então, assim, as decisões financeiras elas precisam ser tomadas pelo racional. E como é que a gente toma decisões pelo racional, Simone? Vamos lá, eu vou deixar um checklist aqui para vocês, tá? Vamos lá, olha só. Primeiro, consciência emocional. Então, vocês têm que estar mais presente, reconhecer e gerenciar suas emoções, porque agora você já tem esse conhecimento. Vou tomar uma decisão do empréstimo, disso, daquilo. Tá, tô cansada, tô frustrada, eu vou tomar essa decisão só para me livrar disso, né? Então, assim, tem que entender, né, como é que tá a tua emoção, porque quem tá atrás da empresa somos nós. Então, nós temos que ter um bom equilíbrio emocional, olhar mais para a razão. Equilíbrio. Então, a gente precisa evitar respostas impulsivas e desproporcionais. Então, assim, quem é do perfil aqui dominante, às vezes já quer tomar muito rápido. Geralmente, empreendedor é assim. É um perfil mais dominante, né? No DISC aqui, né? Quem conhece a metodologia, eu gosto muito. Então, assim, o dominante, ele quer tomar decisão rápida, é impulsivo, né? Então, assim, quem é dominante, é bom que tenha um sócio, esteja alguém que trabalha contigo, que seja, digamos assim, o controlador, aqui, que sou eu, né? Então, tem alguém no financeiro que te segure, que é mais de vendas, porque senão tu vai acabar tomando uma decisão mais no impulso, naquela emoção, porque tu é uma pessoa mais otimista. Estratégia. Então, decida com pensamento lento, criterioso e analítico. Esse aqui é importante. Por quê? Porque quando a gente faz isto, a gente toma uma decisão financeira pelo racional. E tomar decisões financeiras pelo racional, a gente tem que tomar muito cuidado também. Deixa eu voltar aqui, por quê? Porque nós temos o cérebro racional e emocional. Então, um vai estar sempre brigando com o outro. Então, assim, a gente vai ter números, pode ser que a forma que eu vou ver os números e que a Vanessa ou que a Tatiane vai ver os números, ela seja diferente. Por quê? Porque as minhas vivências da Tatiane, da Patrícia, de quem mais? Da Carla, que tá aqui, da Priscila, elas são vivências diferentes. Então, se eu falar com a André assim, André, veja isso pra mim. Ela é que nem eu, ela é conforme. Ah, por causa disso, por causa daquilo. O conforme ele sempre quer, a pessoa conforme ela sempre quer se colocar, muitas vezes, ela não gosta de ganhar, por exemplo, um feedback negativo, ela quer ser perfeita, né? Alguém tem perfeccionismo, então assim, e daí vem o quê? Agora, quando eu me conheço, eu consigo fazer o quê? Respira, conta até 10, depois responde. E nas finanças é da mesma forma, gente. Porque assim, cada um tem uma crença. O que que é crença? É aquilo que tu acredita, mas da onde que vem aquilo que tu acredita? O que tu vivenciou a tua vida inteira. Então, os números, quando apresentam um demonstrativo de lucros, que tem um tem 30, tem um 10, de repente o de vocês, lá, aqueles 100 mil abriram mais do que os 30, pode ser. Por quê? Porque viveu a vida inteira achando que vender mais é isso. Eu tenho casos reais aqui que não é assim. E a gente vem para a decisão de risco. Então, assim, guardem isso para a vida de vocês. Eu acho que é bem importante, porque eu vejo cada caso aqui, e um dos meus propósitos com essas aulas também, tá, é sempre trazer esse conhecimento que eu sei que muitas de vocês têm, outros não têm, outros têm menos profundidade, assim, ó.
Decisões de risco que exigem uma visão racional. E aqui eu falo de especialista de confiança, não estou falando de especialista financeiro só, tá, gente? O que que significa? Por exemplo, se eu tô com uma sociedade nova, se eu tô com um investimento novo que eu tenho que fazer, enfim, vocês estão geralmente no emocional, aquele otimismo excessivo. Então, busquem alguém da confiança de vocês, que seja especialista na área. Não vão buscar lá, de repente, o marido, a sogra, o cunhado, que não tem nada a ver com a área, que vai te dar o palpite. Não é sobre isso, é buscar um especialista. Bom, eu vou pegar um caso que acontece muito aqui em empresas. Tu tá com um contrato importante para te assinar que vai mudar, né, da tua empresa, que é um investimento alto. Busca um advogado de confiança. Aquele valor que tu vai pagar, ele pode salvar teu negócio ali na frente. Uma decisão num negócio, de quem está aqui que vai abrir um negócio. Vamos fazer um projeto antes desse negócio para ver se realmente esse negócio ele tem lucro, porque muitas vezes a pessoa entra num negócio e nem sabe quanto de lucro que o negócio vai entregar. Eu gosto, Simone, de negócios que têm lucratividade alta, porque eu entendo que nós, como empreendedores, tem tanto risco, tem tanto trabalho, tanta energia envolvida, que se não der um lucro bom, vamos trabalhar de CLT, que é melhor. Se tu ganha menos que CLT fazendo o teu trabalho, alguma coisa está errada, tá? Então, o que que eu quero trazer aqui para vocês, ó? Para ter um negócio que esteja lucratividade, que vocês param de vender bastante e ganhar pouco, o que que a gente precisa? Esses dois pontos. A gente precisa controlar a nossa mente, que é com muito autoconhecimento, entender sobre neurofinanças e também entender de finanças estratégicas. O que que significa isso? Não é lá só anotar contas a receber, contas a pagar. Não é sobre isso. É também. Mas o principal, quando a gente fala estratégia, é olhar a estratégia daqueles números de negócio, se eles estão fazendo sentido. Porque não tu vai ficar trabalhando, tu não vai lá para o estratégico se realmente isso vai trazer lucro ou não para o teu negócio. Então, aqui a primeira coisa que a gente olha é isso: esse modelo do negócio está condizente, não está. Para depois a gente ir lá implementar o financeiro, analisar mais números e ir para onde? Para onde que vocês realmente decidirem ir, né? Que é o objetivo de vocês. Vamos lá. E até aqui, gurias, me dão um feedback. Vocês conseguiram compreender? Tá certo? Deixo as dúvidas ali para vocês, de vocês aqui, por favor, porque daí depois eu vou responder, tá? Demos uma hora aqui, os 45 minutos de aula, eu estava programado. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui uma oportunidade para vocês que estão aqui. Simone, entendi. O que que eu faço? Eu vou trazer uma oportunidade que só se, assim, eu vou ser muito sincera com vocês. Aqui no programa Predicer, a gente só quer pessoas que estejam decididas. Porque a gente não quer gente que vem aqui em vista e não tenha resultado. A gente busca, um dos meus propósitos aqui, a gente tem sempre 10 vagas, a 12 no máximo no mês, dependendo dos programas que a gente vende. Eu não consigo atender mais que isso da forma que a gente trabalha aqui, de forma personalizada. Então, a gente só quer busca pessoas que realmente estejam no momento, que estejam decididas a agir e fazer acontecer e ter resultado. Então, eu vou mostrar aqui algo que pode ser que algumas de vocês estejam no momento e pode ser que outras não estejam no momento. E eu vou mostrar um outro programa também para quem não está no momento, que eu acho que seja interessante começar da início, tá? De forma bem breve, porque eu quero depois responder todas as dúvidas de vocês, quero também dar direcionamentos aqui, também quero entender o que cada uma de vocês teve de insights aqui também da aula, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui o programa Predicer, que a gente chama de neurogestão financeira. O que que ele é? É um programa, gente, não é consultoria só, não é mentoria, não é curso, não é nada disso. Já vão entender por quê. Então, ele é um método que a gente faz implementação de 12 meses, a gente faz tudo de forma online. E eu só vim para o online quando eu tive certeza que o online era melhor que o presencial, porque eu trabalhei muito tempo presencial. Quando eu entendi que o online era de forma muito mais objetiva, eu conseguia entregar o resultado, eu vim para o online. Então, realmente, por isso que eu trabalho. Senão eu não queria trabalhar, eu só faço o que eu sei que dá resultado, tá?
Para quem que é esse programa? Ó? Então, para empresários que buscam lucro, clareza, acompanhamento personalizado. Quais os três pilares que a gente trabalha nesse programa? As peças financeiras da empresária, a gente trabalha a empresária, tá? As finanças pessoais da empresária, a gente trabalha a arquitetura financeira da empresa, que significa o quê? Nós trabalhamos o financeiro operacional. O que que é o financeiro operacional? É nós trabalhar a separação das contas, uma definição de prolabore, controles financeiros. A gente tem um financeiro tático. O que que é, Simone? É entender um pouco do que eu mostrei para vocês, um demonstrativo de lucro, entendendo meu fluxo de caixa, entendendo meus indicadores, meu capital de giro, entender, fazer uma precificação certa, que vai ser adequada, que vai ser vendável, vai ter lucro. Olhar de forma estratégica para o meu negócio, financeiro estratégico, olhar modelo de negócio, planejamento, entender se aquela direção que eu estou indo realmente está certa, senão a gente vai ficar caminhando para um lugar que muitas vezes não vai levar onde que a gente quer. E a gente trabalha com a parte de neurofinanças, que é trabalhar as finanças comportamentais. Então, assim, porque muitas vezes, por que que as pessoas não ficam ricas? Se tem uma metodologia própria, né, gente? Ó, trabalha, né, poupa, investe e fica rico. Educadores financeiros, né, trabalham. Por que que, né, 99% da população, conforme pesquisas, não fica rica? Por causa do comportamento. Então, o Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, que foi em 1979, mais ou menos, essa metodologia, ele veio em contrapartida de todas essas finanças tradicionais, dizendo que, por que, né, muitas vezes não acontece? Porque a gente tem o quê? Tem o nosso cérebro emocional e a gente precisa dominar isso aqui também. Então, a gente trabalha muito com essa parte aqui também, que são os três pilares que a gente trabalha, que não deixa de ser da empresária. E olhar para os números sem crenças, sem, né, de forma fria. Temos que olhar para os números de forma fria. Como funciona? Como eu falei para vocês, ele é um programa. Então, assim, não sou só eu que entrego ele, tá? Tenho eu e a minha equipe. Então, quando a pessoa entra aqui, a primeira coisa que a gente faz um board. Vocês estão entrando na minha casa. Então, precisa saber onde que é a cozinha, onde que é a sala, onde que é o banheiro, como é que funciona tudo isso. Então, a gente tem uma sessão de onboarding com a nossa consultora de neuroevolução do cliente, que ela vai explicar tudo como é que funciona aqui. Senão, para ninguém ficar perdido. Depois a gente vem o quê? Com uma sessão comigo, de diagnóstico financeiro e um plano estratégico. Então eu vou, aqui já começa o programa. Então eu vou olhar para tudo no teu negócio, não só finanças, entender quais que são os teus gargalos. E vou criar um plano estratégico para quê? Para aquilo que você quer, da tua empresa de curto, médio e longo prazo. A gente vai criar um plano aqui com direcionamento, com ações de curto, médio e longo prazo para te seguir. É um programa para a vida de vocês e para a vida do negócio de vocês também. E a gente vem com 12 consultorias individuais. Então, aqui a gente pega pela mão e ajuda a implementar tudo que eu falei, aqueles três pilares lá. A gente pega pela mão e ajuda a implementar. A gente faz junto com vocês aqui nas sessões. A gente vem com aula temática e mentoria. Então, assim, cada 15 dias a gente tem uma aula temática, que a gente vem trabalhando todos os temas envolvidos nesses três pilares, e a gente trabalha o que também? Mentoria. Então, eu vou acompanhando os planos aqui que eu vou desenvolvendo quinzenalmente as mentoradas. Encontros semanais, assim, uma novidade que a gente colocou agora faz pouco. Então, toda semana a gente tem encontros. Um é comigo, um é com a consultora empresarial e um com a consultora de finanças pessoais. Toda semana. Além disso, para quê? Para tirar dúvidas, ver onde que está travando, tá? Então, a gente tem toda semana. São grupos pequenos, tá? Então, assim, é algo que a gente consegue aqui fazer de forma bem tranquila, de forma bem personalizada, porque a gente não tem uma quantidade muito grande de pessoas que entram aqui em função disso que a gente, né, sempre deixa organizar, não podemos vender mais que isso, porque senão a gente não dá conta. Acompanhamento quinzenal. Então, a Tânia, que faz a parte de neuroevolução do cliente, ela está sempre olhando para o plano, se a pessoa travou, se não está entrando na plataforma, ela está sempre olhando aqui, acompanhando se, como é que está o programa, se a comunicação está boa, se não está bom. Então, a gente está sempre acompanhando. Ela faz um acompanhamento quinzenal aqui, individual. A gente tem um suporte também no WhatsApp,
Então, diariamente, né, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês têm o meu WhatsApp também pessoal, né, além do grupo ali com as consultoras e toda a equipe tem o meu WhatsApp pessoal, também às vezes precisa alguma questão específica. E a gente tem dois bônus que também são bem interessantes, que é o bônus do acesso vitalício ao grupo de empresárias Predicer. O que que é esse grupo? É um grupo que também ele é totalmente bônus e que é algo também que faço com muito propósito, que tudo que deu certo na minha vida, consultorias que deram certo, questões de autodesenvolvimento, de gestão 360, eu trago profissionais que são alinhados muito com meus valores. Trago aqui para falar de conteúdos de vendas, de marketing, de pessoas, de autodesenvolvimento, agora temos a Fábio, que é minha mentora de comunicação, vai falar sobre comunicação. Mês passado teve a Alessandra, que está no projeto Ouse Mulher, então ela veio falar sobre liderança. Então sempre tem profissionais que eu tenho um network, que eu sinto uma conexão aqui, que eu acho que tem um conteúdo bacana para entregar, para aumentando o nível de vocês. Isso é vitalício. Então, para vocês nunca se perder ali, por mais que esteja 12 meses, esse aqui sempre vai ter. E é sempre ao vivo, né? Isso vai ser uma mentoria, tirar dúvidas. Então, é bem bacana. E inclui duas vagas. Tem uma sócia, ou tem uma colaboradora que trabalha comigo, né? Então, pode incluir também, tá? Não sem custo nenhum no programa. Olha só, gente. Então, assim, estava pesquisando hoje, quando fui acabar de montar aqui a apresentação para vocês. E eu estava olhando isso no Google, tá? Se vocês colocarem essa pergunta aqui, ó, qual que é o salário de um gerente financeiro com mais de 25 anos de experiência? Eu procurei lá no Google, pode colocar ali, tirar do Google, tá? Então, ó, pode variar significativamente, mas a média salarial para um profissional sênior no Brasil geralmente fica entre 13 a 42 mil por mês, dependendo do porte da empresa e localização. Mas geralmente bônus, geralmente FGTS, INSS, vamos pensar que no mínimo 20 mil, né? Menos que isso, um bom gerente vocês não conseguem. Tem gerentes que vocês até conseguem por 5, 6 mil, tá, gente? Mas não é gerente. Porque pessoas, empresas desse nível, com gerentes dessa forma, geralmente vêm até mim para mim nós treinar essa pessoa, tá? Então, contrato um assistente, um analista que vale a pena. Então a gente vê o quê? Eu vou trazer aqui uma questão bem importante. Ó. Hoje, o nosso valor, quando a pessoa fecha uma sessão com a Josi de investimento, ela é 22 mil. Tá? Geralmente a gente dá um desconto ali na Cal, tá? Mas hoje, até dia 28 a gente vai fazer por 17 mil. Eu nunca fiz isso antes. Então, assim, porque eu entendo que as minhas mentoradas que elas vêm, elas pagaram esse preço aqui. Então, o que que eu vou fazer até para as mentoradas também? Que estão aqui no grupo, tá? Que pagaram, eu vou dar um cashback. Então, quem tá aqui, acho que é Patrícia, não sei mais quem que tá aqui, a gente vai dar um cashback. O que que significa? Elas vão ganhar 3 mil reais para um próximo produto que elas virem comprar de nós. Nada mais justo, né? Então, assim, eu não vou vir aqui uma Black Friday mirabolante, porque eu prezo pelo lucro na minha empresa. Mas a gente fez isso daqui para quê? Porque a gente viu que no final do ano várias pessoas estão vindo até nós e realmente precisam de uma organização. E muitas vezes, o que pega é o financeiro, isso. Então, assim, vocês foram convidadas aqui, geralmente, ou porque vocês me seguem no Instagram, ou porque vocês já vieram de algum funil meu, que já fizeram alguma questão minha. Eu não divulguei isso para fora, é só para pessoas que estão perto de mim. Então a gente vai dar uma oportunidade aqui. E esse preço aqui são somente para 5 pessoas, tá? Por isso que eu vou deixar também aqui, Patrícia, enfim, para quem está aqui das minhas mentoradas, é só para quem está aqui, porque elas estão aqui com o tempo disponível delas aqui, elas estão aqui presentes. Então, nada mais justo do que elas ganharem esse cashback também. Então, assim, 17 mil no Pix ou 12 vezes de 1.700 no cartão. Então, isso aqui é o valor de um mês de gerente, que eu tenho certeza que se vocês contratarem um gerente, ele vai precisar pelo menos 3 meses para entender os processos de vocês, para começar a dar um resultado. E aqui a gente faz essa função de gerência de vocês, do negócio de vocês. A gente não é um assistente financeiro, a gente não faz operacional. A gente faz junto com você e com a tua equipe, a gente ensina, mas o que que a gente faz de melhor? É olhar para o olhar estratégico, que é isso que muda resultado. Então, isso daqui, ó, é realmente para que se você fatura mais de 70 mil por mês, tá? Você consegue pagar isso. Aí, se eu faturo 15, 20. Não vem para esse programa. Tem outros programas que é para você. Porque a gente entende que esse valor aqui, eles são para empresas que já faturam pelo menos 70 mil. Consegue pagar. Porque a gente entende números.
Então, assim, fatura menos, nos procura que tem outros programas pro teu, para teu momento, tá? E aqui eu vou deixar agora, quem tiver interesse, só dá um oi aqui no chat, por quê? Porque a gente vai dar um bônus especial só para vocês que estão aqui. Caso a gente não fechar aqui, a gente vai abrir para as pessoas que estão no grupo ali da consultoria. Até não saiam desse grupo, porque a gente sempre vai estar utilizando esse grupo para trazer também conteúdos gratuitos, tá? Oportunidades. Então, fica nesse grupo dessa comunidade financeira. Não saiam dele, que é bem importante para vocês também ter outros conteúdos aí. E esse bônus aqui, eles são somente para as três primeiras. Esse aqui é um bônus que a gente dá só lá no programa Diamante. Então, assim, para as três primeiras, que nós vamos fazer para você o teu diagnóstico financeiro pessoal por 30 dias. A gente vai fazer para ti. Então, é uma coisa que a gente vai fazer diariamente. Às vezes você ficar lá na tua planilha, anotando todos os valores, a gente vai deixar isso pronto para ti. Tá? Então, isso é um bônus bem especial que a gente só, que é um bônus esse que é o programa Ouro, que a gente tem só no programa Diamante, que a gente está entregando aqui para quem realmente fizer sentido, que tomar essa decisão aqui. E esses valores também são válidos só até dia 28, tá? De 17 mil, 12 vezes. E para quem, né, dá ok hoje, tá? Já vai ganhar esse bônus aqui, sendo que são só as três primeiras. Então, se você tem interesse, já dá um oi aqui, eu quero que a Josi ou a André, que são parte da minha equipe comercial, elas estão aqui, elas vão chamar vocês, né, para vocês já poderem ganhar este bônus. Simone, não fez sentido para mim. Não posso com isso. Eu vou tirar as dúvidas, tá? Então, assim, hoje eu tô bem feliz aqui. Inclusive, quem é mentorada vai ganhar esse presente. A gente vai abrir a comunidade financeira para ser. Então, quem é mentorada é um bônus, tá? Quem tá aqui, eu acho que a Patrícia, tem mais gente aqui. E a gente vai divulgar para todo mundo. Vocês vão ter esse acesso à comunidade de forma gratuita. O que é a comunidade para ser? Então, são mulheres que ainda. Ai, eu tô insegura, Simone. Eu não, acho que esse programa não é para mim ainda. Ai, não sei, tô com medo ainda. Eu vi que tem pessoas aqui que estão iniciando, né? Então, não é para ti o programa. Então, é uma comunidade para te levar teu nível de conhecimento, para te saber o que tem que fazer certo, para te não errar. Lembra que eu falei, quem domina o pouco, né? Precisa dominar o teu pouco para te não perder muito dinheiro. Então, o que vai te ensinar a dominar pouco, ou vai te ensinar a dominar o que você já tem, para te não perder dinheiro, para te ganhar dinheiro, vir para o programa para te ganhar mais dinheiro. Então, essa oportunidade aqui, a gente está abrindo a comunidade hoje, oficialmente. Então, vocês são as primeiras aqui a conhecer ela. Vocês podem ver que não tem no meu Instagram, não tem, é só para vocês que estão aqui, que se fizeram presentes. O que vai ter nessa comunidade? Vai ter 30 encontros e tira dúvidas e direcionamento. Então, 3 vezes por mês, tu vai ter encontros que tu vai poder tirar tuas dúvidas, ter direcionamento meu e da minha equipe, tem encontro meu, tem com a consultora empresarial, que é mais operacional, tem com a Tânia, que ela trabalha mais a parte de gestão pessoal. Simone, por que não é só você? Porque eu não consigo, Gurias, atender todo mundo, mas eu tenho braços aqui que elas estão muito capacitadas, minhas mentoras aqui, as minhas consultoras têm mais de 15 anos de experiência, como eu, têm os mesmos valores, elas conhecem minha metodologia. Então, e fazem melhor que eu o trabalho da operação. Eu olho mais para o estratégico, sou melhor nisso. Então, elas são alguém que eu sempre digo que, assim, que a gente precisa de melhores pessoas melhores que nós para a gente poder crescer. E graças a Deus eu tenho elas, tenho a Josi, tenho a André, tenho o Raul aqui também, que é melhor que eu em vendas. Tem toda uma equipe aqui que melhora em vendas e design. Enfim, cada pessoa tem o seu melhor aqui. E é por isso que a gente cresce, tá? 10 encontros com convidados, então vai ter também os encontros ó, da Gestão 360 também. Acesso às gravações dos encontros ao vivo. Não pude estar, Simone. Tá gravado, tá? Acesso toda a metodologia da Predicer com vídeos, PDF, planilha, ferramenta. Então, toda a minha metodologia, tu vai ter acesso a ela. Que é o quê? São 25 anos de experiências compilados do que já deu certo para empresas e que vem dando certo para as empresas aqui, que já está, assim, validado. Acesso vitalício ao grupo de empresários Predicer, então tu vai estar sempre perto de nós. Passou os 12 meses, que é 12 meses do programa, tu vai estar sempre aí. Com network de pessoas
nas mesmas áreas, vai poder trocar, vai poder estar sempre com conteúdos novos, né, que está melhor no mercado. Então, tu vai poder se manter. E é um grupo importante só de mulheres, tá, gente? É só para mulheres. Inclui 2 vagas extras, sócia e colaboradora, 12 meses. Simone, o que que a comunidade tem de diferente do programa? Vocês conseguem perceber? Ela não tem acompanhamento, não tem sessões individuais, tem grupo. Então, essa é a diferença, tá? Olha só, a nossa metodologia Predicer, hoje, o valor do investimento dela é R$ 5.000. E ela não está à venda, tá? Ela é um valor aqui que a gente coloca no programa Predicer, realmente, que até hoje eu não consigo. Eu não, ela tem esse valor, mas eu hoje, a Simone quer comprar sua metodologia, ela não está à venda. Tá? Neste momento, ela não está à venda ainda. Por quê? Vou falar por 2 motivos. O primeiro deles é porque eu tô formalizando, tá? Eu tô em forma de formalizar como é que é os direitos autorais, então eu não vou vender, não quero vender ainda porque pode ser que tem pessoas que vão copiar, tá, gente? Tô sendo muito sincera com vocês. Então é por isso, eu tô nessa fase de ainda de tal. Então, assim, quem tá no programa tá com a metodologia e tal, mas assim, vender isso, porque quando a gente vende a metodologia, vai para qualquer pessoa. Hoje, quem vem numa comunidade, ou quem vem na Prediceira, eu sei quem que vem. Eu tô perto dessa pessoa, eu sei que ela é de boa índole. Agora, se eu botar um produto ali para vender minha metodologia, eu não sei até que eu vou vender como é que tá isso. Então, é muito transparente aqui, tá? Mas quando eu tiver tudo ok, tá quase finalizando, tá quase, aí por isso que eu já tô colocando aqui, tá quase, a gente vai poder vender sim, tá? Tá, e vai estar nesse valor. A comunidade financeira Predicer, a gente vai trabalhar ela no investimento bem acessível. Por quê? Porque é para transformar mais mulheres, é para trazer mais gente para esse conhecimento que vocês estão tendo hoje, muito mais avançado, para realmente ter um negócio próspero, para poder começar um negócio organizado, saber realmente para onde que vai ir. Então, ela vem com o propósito de realmente de ajudar mais pessoas a disseminar esse conhecimento que já está dando certo. O valor dela é 2.997, mas como é lançamento, agora, então a gente vai fazer até dia 28 um valor de 997 no Pix, tá? 12 vezes 97 no cartão. E ainda, para quem fechar hoje, tá? Se não fechar hoje, a gente vai deixar para o grupo ali, tá? É só para as 3 primeiras, a gente vai dar uma sessão de consultoria individual. Gente, eu quando eu li isso aqui, assim, vocês não têm noção. Isso recupera muito rápido, sabe? Então, assim, eu sou apaixonada por isso, porque sei que você que transforma isso. Então, assim, essa comunidade que veio, a ideia do Raul aqui, que é meu gerente comercial, assim, me vibrou o coração. Quando ele disse, Simone, vamos vender um curso para difundir mais o teu método, eu falei, não. Não faz sentido, porque eu sei que as pessoas vão ter dificuldade. Mas quando eu vim, opa, desculpa, mas quando eu vim para essa ideia realmente de ter uma comunidade que a gente vai poder fazer essa troca, que eu vou poder tirar dúvidas, estar perto das pessoas, daí vibrou meu coração, tá? Então, é um projeto que eu estou bem animada aqui para dar início aqui e espero que vocês sejam as primeiras aqui também, né? Na verdade, as mentoradas vão ser as primeiras, então as primeiras que vierem depois também. Então, assim, Simone, eu quero. Coloca que eu quero que a Josi ou a Andri vão entrar em contato de vocês para poder o quê? Para poder hoje colocar aqui, né, o bônus de vocês receberem isso, que é um bônus bem interessante. Por fim, o que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês? Inverter a lógica das finanças, ela é começar o crescimento por onde ele realmente começa, dentro de você. Então, é isso que vai mudar o resultado do teu negócio. Espero ter contribuído aqui com vocês, que alguma coisa, alguma virada de chave aconteceu. Vou dar uma olhadinha no chat e vou deixar agora aqui para a gente trocar uma ideia, me disserem o que vocês acharam da aula, se gostaram, não gostaram, dúvidas, perguntas. Então, eu vou ficar à disposição aqui para direcionamentos de vocês e se quiserem também tirar alguma dúvida do programa, enfim, com as gurias também. Então, estou à disposição aqui.
Camila, já que é uma vaga. Priscila, eu gostaria, mas ainda estou nesse patamar financeiro. Minha empresa fatura 25K. Para ti, Priscila, começa com a comunidade. Depois, eu esqueci de falar, quem está na comunidade, depois sentir que precisa de acompanhamento, a gente tem outros programas, tá? Que são antes do ouro, são o programa prata, nós temos o programa bronze também, que tu pode dar esse valor de entrada aqui, tu pode migrar também, tá? Tem valores mais acessíveis também. E a gente utiliza esse crédito. Tatiane, ainda não consigo entrar, mas com certeza eu vou acompanhar os conteúdos, ok. Ah, ampliar a consciência, deixa eu ver mais aqui, uau. Camila, mentoria excelente, eu quero entrar na comunidade, isso aí. Venham, dá um primeiro passo, conhece, vão devagar, tá, gente? Uhum. Isso aí. Priscila, Tati, Camila, vocês que estão aqui, ficaram até o final, aqui agradeço. Querem trocar alguma ideia? Querem me trazer aqui algum desafio? Querem algum direcionamento meu? Eu fico à disposição aqui. Sim, a comunidade vai ser. Para quem quer começar, assim, porque vai ter já a gente vai estar perto de vocês, né? Então, isso que é importante. Tem toda a metodologia, não é curso, tá, gente? Tem metodologia mesmo, é mão na massa, é assistir, aplicar, tirar dúvidas e vocês vão ver que é muito prático. Por que que para empresas maiores precisa um acompanhamento maior? Porque a complexidade dela é maior. Então, quanto antes da gente começar, a gente já começa organizado e depois a complexidade, quando a bagunça é grande, demora mais tempo para organizar, né? Agora, quando a gente começa pequeno, a gente consegue organizando e depois vai crescendo. Claro, sempre vai precisar de mais questões aí. Simone, tem uma indicação para a comunidade. Ela consegue tirar dúvidas diretamente com você? Sim, pode, da comunidade, sim, pode me passar meu WhatsApp ali. Uhum, eu tiro dúvidas. Tem a Andre também, tem a Josi, podem tirar, mas pode ser comigo, sim, tá? Eu vou estar também na comunidade, tá, gente? Eu vou estar também. Então, uma vez por mês, eu vou estar lá tirando dúvidas de vocês. Tem as consultoras, mas de forma estratégica. Eu vou olhar sempre de forma estratégica, as consultoras aí na gestão pessoal e na gestão, empresarial, no operacional. E eu vou no estratégico, porque a gente se divide aqui, né? Cada uma com o seu melhor. Não digo no dia a dia, estando na comunidade, tem acesso. Não, aqui na comunidade a gente não vai tirar dúvidas, tá? Do conteúdo só mesmo, porque daí assim, o que acontece? A gente faz um programa, tá? A gente tem um programa Prata, que é um programa que a gente inicia, tá? Esse sim, consegue tirar dúvida, a gente faz o acompanhamento do Whats e tal. Na comunidade não, por isso que ele tem um custo menor, tá, Camila? Tem R$ 1.000, mas não. Lembra que eu comentei que a comunidade, ela não tem o acesso, porque senão a gente não consegue dar conta, né? Então, Simone, preciso mais acompanhamento, ficar mais perto, preciso de ti. Vem para os programas. Eu ofereci o programa Ouro, a gente tem o programa Prata, Bronze, que tem valores mais acessíveis, a gente vem com o Ouro, e depois tem o programa Diamante, que ele é mais robusto ainda, que é para um outro tipo de empresa, que daí já é para empresas que faturam mais de 200 mil ali, tá? Cada um tem um propósito, tá, gente? Que é realmente o que precisa. Mais alguma dúvida? Ninguém, gurias. Aproveitam. Me conta aqui do negócio de vocês, qual que é o maior desafio aí, se puder contribuir. Acho que tinha uma pergunta, não sei quem que era aqui antes também, que eu fiquei de responder. Tá aqui ainda? Uma luz, eu acho que me pediu alguma coisa. Quiser abrir o microfone, me explicar um pouquinho mais a situação. É que a gente não tem receita de bolo pronta, tá, gente? A gente precisa entender o contexto aqui para dar a melhor estratégia. Priscila, vamos lá. Eu uso a conta azul para controle financeiro da empresa, mas meu financeiro é muito reativo. Acaba, que eu lanço tudo o que sai e o que entra, mas não faço controle, acompanhamento dos números e acaba que nunca tem dinheiro na conta. Tá, tu faz o financeiro operacional.
que já é um ótimo caminho, tá? Conta Azul é um excelente sistema também, a gente indica aqui para quem está começando, ver que o faturamento tá ok. Minha sócia também sempre pergunta como é que ela vendeu 80K num mês e não sobrou dinheiro. Aí finalizaram os gastos da empresa subiram muito. Subiram junto com o faturamento, exatamente. Maior que a venda naquele mês e faltou dinheiro nos meses posteriores. Resultado, estamos endividados e sem conseguir tirar para o labore. É justamente por isso, tá, Pri? Que acontece? Tu não olha para o teu lucro, tu não determina teu lucro, tu não dá prioridade para o teu lucro. Então, tu começa a achar que só vender mais vai resolver, as tuas despesas elas vão crescendo na mesma proporcionalidade. Então, a gente tem que pensar o quê? Trabalhar, sair daquela questão de venda, é o que sobra, e a gente vai bem para aquela inversão que eu mostrei. Então, que a gente faz aquela estratégia, né? Bom, quanto que eu quero de lucro, quanto que eu preciso faturar? E determinar despesas, pensando sempre numa forma de olhar um orçamento base zero. Então, o que que realmente essa empresa precisa? Porque às vezes é modelo de negócio, de forma estratégica, tá? Então, às vezes o teu problema tá, não sei, eu vi que tu tem que tipo de negócio? Qual que é o teu segmento mesmo? Oi. Então, tá me Oi, ouvindo? explica melhor. É porque o meu filho estava aqui no escritório também tendo Ah, outra tá. aula, mas ele Fica acabou a tranquilo. aula. É por isso que eu não queria falar no microfone. Entendi. Então, eu tenho uma empresa audiovisual em Brasília, uma Ah, produtora legal. audiovisual, tá? A gente faz cobertura de eventos, de shows corporativos, palestras, vídeos institucionais, propaganda para TV, Ai, que esse tipo de legal. coisa. Que legal. Então, assim, pode ser que tu esteja com problema de precificação, tá? Acredito que sim, Tá, então, acredito que sim, depois, porque assim, é pode a minha falar. sócia que faz a precificação, né? E, Ela é é- comercial? e ela é comercial. Ah, então, assim, ó, E, comercial com precificação não dá certo. Quem tem que fazer precificação é o financeiro. pois é, e aí a gente tem muita dificuldade de incorporar os custos fixos na precificação. Então, o que que ela faz? Ela faz uma tabela de despesas operacionais ali, daquele orçamento, né? Tudo que é gasto referente àquele serviço, e depois aplica uma porcentagem em cima. 20%, 18 a 25% normalmente é a margem que ela usa. Então, realmente fica muito difícil. E nós somos três sócios, né? Então, já é difícil ter um prolabore ali considerável. Acaba que a gente está praticamente CLT da própria empresa, porque cada sócio hoje está tirando R$ 3.000 por mês quando tira, tá? Então, hoje a gente está numa situação e a gente, apesar da gente não estar vendendo muito, os nossos clientes gostam muito do nosso trabalho. Então, mais difícil para mim é não ter uma renda recorrente, porque são serviços muito pontuais, né? Não é um contrato Mas ali que eu vou Brasília é receber. um lugar bem, assim, vamos pensar, eu moro aqui em Erechim, né? Então tem 120 mil habitantes. Acredito que ali é um polo que tenha bastante eventos, tem Goiânia, que é pertinho, ou vocês não chegam a atingir ali. Tem bastante evento, mas a gente é relativamente novo no mercado, a gente tem 2 anos de mercado e tem muita, aqui em Brasília tem muita como se fosse panelinha, já tem ali as produtoras preferidas das grandes empresas, né? Inclusive a gente teve um evento grande aqui que a gente perdeu a concorrência e não foi por preço. Foi porque eles preferiram Tá. continuar com a produtora, que eles já estavam, mesmo o preço da outra produtora sendo maior. O que que eu te sugiro, tá? De forma estratégica. Olha para esse mercado. Bom, esse daqui eu estou pouco tempo no mercado, o pessoal não me conhece. Olha para esse mercado e pensa assim, dentro do que vocês fazem é melhor.
qual o nicho que eu poderia estar pegando ali. Eu gosto muito disso. Olhar para que nicho ali do segmento que vocês conseguem estar atendendo, que não tenha tanta Uhum, concorrência. Vamos pensar, eu vou dar um exemplo meu. O programa Predicer, tu não consegue comparar com nada no mercado. Porque tem consultoria, tem mentoria, tem encontro, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. É um programa. Porque eu fui entendendo o uhum, que o cliente precisava e eu fui fazendo esse programa cada vez melhor, que a Josi sempre diz, de acordo com o que o cliente precisa. Então, quem que hoje, assim, vamos pegar o cliente mais satisfeito que tu tem? Que cliente que é? O cliente que mais traz margem? E daí tu começa a olhar para ele, começa a conversar com ele e começa a replicar isso para outros. Que de repente o teu negócio, nesse primeiro momento, ele não seja entrar com esses clientes grandes, porque tu já entendeu que isso aqui já tem as panelinhas. uhum, Mas qual é o segmento que eu consigo entrar que de repente vocês conseguem? Porque eu sempre, assim, eu não atendo empresas assim muito grandes, porque quando a empresa é muito grande, como é que eu vou dizer? Ela me suga muito meu tempo. Entendeu? Ela me suga muito meu tempo. Para mim não é lucrativo. Então eu tenho trabalho com pequenas e médias empresas. Eu não quero empresa grande. Eu não trabalho com empresa grande. Entendeu? Porque eu entendi que aqui eu consigo dar o meu melhor, eu consigo dar resultado, eu consigo transformar, a pessoa consegue ter um investimento que paga muito rápido, ela consegue me indicar. Então, pensa no teu mercado, algo que seja assim. Tu vai ter que criar alguma coisa. Só que se criar é tu entender entre linhas do teu cliente, o que ele está reclamando da tua concorrência, que tu tem um nicho ali, tem uma fatia do teu mercado, que tu pode entrar com preço mais alto, que daí a gente vem exatamente nisso. Que tu não precisa vender todo mês 80. A gente cria uma estrutura enxuta que de repente cada um de vocês vai ganhar 10 mil por mês. Tá entendendo? uhum, uhum. Entendi. E não é difícil. Ele tem estratégia por trás, mas não é difícil. Ele é um pouco trabalhoso, mas não é difícil. Ok, vou entrar lá na comunidade. É, entra lá, daí Aí, tu vai ter quem que acompanhar. sabe daqui a Começa, assim pouco, como tu tá pouco tempo, eu endividado e tal, migro começa a me entender, para começa a entrar na consultoria. metodologia, né? Depois, assim, Aham, Simone, acho que agora tá no momento, eu preciso de uma sessão contigo. Vem pro programa Bronze. A gente usa esse teu crédito pra. Tá tudo certo. perfeito. Tá bom, obrigada. Imagina. Eu vou criar ali quando a gente vai começar, tá? Porque esse programa é todo novo. Então, assim que eu tiver as datas, fala com as gurias, eu já vou colocar uma aula inaugural. Eu vou esperar agora, acho que semana que vem, né? A gente começar a fechar um grupinho ali. E é legal porque tu já vai entrar no começo, então tu vai ter mais acessibilidade a mim. Então, eu vou conseguir te ajudar mais. Sempre as Sim, primeiras entram, tem um valor menor, tem mais pertinho de mim. Então, ó, isso é muito bom. obrigada. Que bom. Seja bem-vinda, Pri. Ah, convida tuas sócias. Tem cadeira e para elas também. Traz elas, porque não adianta só uma, né? Porque daí eles vão começar a brigar. Tem que estar tudo mesmo, ó. Quem mais? Tati, Kelly, mais alguém? Kelly entrou agora, né? Kelly, tudo bom? Tu não Tudo tava, né? jóia. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, eu tive compromisso na igreja, eu fui celebrar e não consegui participar da aula desde o Ai, início. Mas eu tranquilo. falei, Fica quem sabe tranquilo. elas estão aqui ainda. Depois eu participo numa outra oportunidade, mas eu estou acompanhando tudo pelo Instagram. Você sabe que já virei fã. Ai, que legal. Me Vai ter conta, mais Kelly. Olha oportunidade. só. Só porque tu veio aqui, eu vou liberar a gravação, tá, gente? Eu geralmente não libero, mas eu vou liberar ali até sexta, meio-dia. Daí tu assiste, tá? Tá bom. Mas tu veio Obrigada. agora só por causa tua, você não ia liberar, não tinha falado aqui. Vou liberar até sexta de meio-dia. Me conta, Kelly, qual que é o teu negócio, o teu segmento? Me conta um pouquinho do teu negócio aí. Pode falar? Então, o nosso negócio ele é muito parecido. A gente se falou pelo Instagram, eu presto Ah, tá. serviço de Desculpa se eu gestão. não, às vezes eu não lembro, trazer tanta gente, tá? Pois é, mas eu faço gestão financeira, Ah, que assim como legal. você, porém eu trabalho especificamente com a área da saúde, atendendo clínicas Ah, lembrei. médicas e odontológicas, né? E aí eu estou num processo agora de expansão, de organização para expandir, criando parcerias, trazendo pessoas para trabalhar junto comigo, que até então o meu modelo de negócio é muito personalizado. Então eu trabalho muito em loco. E só que a demanda tem sido tanta, tem tantas possibilidades de crescer o negócio e trazer gente para crescer junto. É essa a sensação que eu tenho, entendeu? Nesse momento eu não consigo realizar todas as possibilidades.
Eu preciso me abrir para trazer pessoas para trabalhar comigo. E, na verdade, a gente tem esse perfil muito de conformidade, é difícil a gente entregar e confiar, né? Apesar de que eu trabalho muito com treinamento, então eu desenvolvo isso de entregar e confiar. Mas quando você fala do seu nome, a pessoa te contrata e você leva junto um parceiro para desenvolver algo, mas ele contratou você. Então a gente vai tendo um pouquinho de dificuldade com relação a isso, né? Mas eu vejo que tem uma série de operacional que a gente pode entregar que não depende só de mim. E aí Uhum. eu tô nesse momento de organizar por onde começar, qual serviço oferecer primeiro, qual a estrutura que eu vou precisar, quantas pessoas, o que que é online, o que que é presencial, o estilo da estrutura, porque o meu público é um público de elite, um público que exige, entende? Então, assim, tem muita coisa na minha cabeça, muita, muita, muita coisa. Tá. De mentora para mentora, então. É, como, acho que quem que fala isso? Acho que o Joel J que fala assim, tu precisa tirar um tempo ali para te conversar contigo, tá? Todo dia, É isso mesmo, tá? Eu é tenho isso feito isso mesmo. muito, sim, para 2026. Eu tenho conversado muito comigo mesma, sabe? Eu também. Isso aí. Já fica um start para todas vocês aqui, tá? A gente não decide na emoção, a gente decide com sabedoria. E muitas vezes isso precisa de um tempo para maturar. Isso, é isso exatamente. Ah, sim, eu te falei. Eu acho que pra ti, tá? Que tu falou do design e tal, eu acho que a comunidade é rica, tá? A gente fala de posicionamento, produto, tá? Como tu é de finanças, né? Eu acho que a Sim, comunidade é rica lá, fala com a Anne. Eu acho que tu me falou do design, eu acho que vai te ajudar muito a ter esse olhar estratégico. exatamente. Mas eu vou acompanhar um pouquinho mais vocês para poder Sim, fica, conhecer, fica à porque vontade. vocês apareceram para mim semana passada. Eu conheci vocês na semana passada. Olha, para você ter uma noção, né, de quanto tempo você já está no mercado, seu Instagram super visitado e só apareceu para mim na semana passada. É assim que acontece, às vezes nem sempre entrega, né? Exatamente. Às vezes é porque tinha que aparecer. Exatamente. Eu também gosto desse pensamento, dessa linha. Eu sempre digo assim, eu tenho com alguém para contratar. Eu digo assim, não me preocupo, vai chegar a pessoa certa. Outro dia chegou no Instagram uma pessoa, né? Estamos com uma vaga aberta aqui e tava com outra na Rica também. E a pessoa até chegou até mim. E a gente contratou É, ela na Rica. Então, assim, nem precisou procurar. Ela veio até mim. é bom a gente confiar que tem algo maior olhando por Quando a nós, gente né? não sabe para onde que a gente vai, a gente larga o controle, né? Uhum. Nós que somos Mas estou gostando, controladores. estou confiante, assim, estou com uma sensação de coragem, de motivação, né? Eu não quero deixar essa graça passar, né? Porque, de fato, Exato. você empreender hoje é desafiador. Você precisa de Sim. muita organização, é muita criatividade, é muito dinamismo, é muito estudo, Muito muito propósito propósito, né? pessoal, porque senão tu não aguenta. E assim, eu fiquei numa zona de conforto muito tempo, mas eu tenho sentido algo me inspirar, me iluminar, me encorajar. Eu não quero deixar essa graça passar, sabe? Porque eu sinto também que esse propósito, ele não é só para mim. Esse propósito vai fazer outras pessoas também crescerem. A Uhum, prosperidade desse negócio não está só para mim. É esse o uhum. meu sentimento. Então, assim, pela ansiedade, eu já tinha resolvido um monte de coisa, mas nada dá certo. Aham. Então, eu vejo que tudo tem seu tempo, tem as pessoas certas que vão vir conosco, é o tempo de maturidade. Coloca no papel, pensa, repensa. Isso. E assim, e aí você apareceu para mim, fiquei apaixonada pelo layout do Instagram, e depois eu fui conhecer a comunidade rica, a parceria que você fez, entre finanças e vendas. Aí vão surgindo, vai abrindo, né? Porque pela experiência do outro, você pega a referência e você vai montando a Exatamente. sua Nada se personalidade cria, tudo ali. se modela. Pois é, exatamente. Eu busco muito isso. E depois coloca na minha E bota identidade, daí né? nos teus ingredientes. Acho que é isso aí, quero estar no caminho certo. Vai lá. Precisar de alguma coisa, Combinado. A estamos gente vai se aí. vendo, pode deixar. Sou muito parceira. E cada pessoa não é concorrente. Acho que é uma troca, se eu Isso. gosto de chamar uma troca.
Verdade, também acho. A gente não dá conta de atender todo mundo. Aqui a gente só atende 10 pessoas por mês no programa Predicer, para te ter uma ideia. Tu não Pois pode ter é, mais de 10 clientes por mês. Daí vem o exatamente. propósito com a comunidade rica, vem o propósito com a comunidade agora financeira, né? Então a gente vai vindo com outros propósitos para poder É. ajudar mais pessoas. Então, e você tocou num assunto aí interessante, porque a gente vai criando o nosso modelo de negócio e às vezes a gente fica se perguntando se será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Será que eu estou no caminho certo? Será que é assim mesmo? Porque você comentou, a gente só atende 10. E o meu modelo de negócio é muito personalizado e eu não consigo ter muitos clientes, muito, porque na verdade não é uma pessoa, é uma empresa. E Eu hoje as também tenho uma empresas empresa. Pois é, as empresas no planejamento tributário hoje, elas têm pessoa física, pessoa jurídica, lucro presumido, com simples nacional, tudo misturado para poder fazer um planejamento tributário. Então, na hora que você fecha um contábil daquilo ali, você está dentro de uma empresa, mas você fecha 3 contabilidades, 4 contabilidades dentro de uma única empresa. Cada empresa tem não sei quantas contas correntes. Então, assim, é puxado, eu não consigo pegar muitos Tu trabalha com clientes. a parte o quê? Contábil, Kelly? Eu faço, a minha especialidade maior é a implantação do setor financeiro, das Ah, tá. rotinas, né? Quando eu chego para trabalhar, o que que eu tenho que fazer? Então, eu implanto, treino, acompanho, e ali nessa implantação tem tanta parte financeira, contábil e tributária. Ah, tá. Eu não Só abranjo que essas partes. a gente passa por todos os setores, né? Porque o financeiro, ele é a retaguarda da recepção, que tem um caixa a cada recepcionista. A menina que compra tem contato com Faz o de forma financeiro. presencial? Eu vou presencial. Ah, Eu tá. não trabalho online. Eu não Ah, sei tá. trabalhar online. Online, as Tenho que mentorias. aprender comigo. Eu também Pois é, trabalhava presencial. pois é. E você já tem um foco maior no online, Eu despontou no trabalhava cem por online. cento presencial. E faz acho que quantos anos será, Josi? 4, 3 que a gente tá aqui. 3, eu acho. Faz muito tempo, não. Assim, foi muito intenso, mas acho que assim, de forma profissional mesmo, acho que faz 3 anos, né? Gurias, eu não Três sei. anos. 3 anos, né? Que eu vim pro Pois, online. Mas assim, até 6, 4, 5 anos atrás eu não tinha nem Instagram. Nem pessoal, nem pois nada. é. E assim, a demanda, eu tenho pessoas procurando para poder fazer a gestão online de outras cidades vizinhas. Só que eu estou com muita dificuldade de encontrar uma assessoria, mas preciso de uma pessoa junto comigo e essa pessoa ainda não chegou, sabe? Eu acabei pegando até trabalhos, eu desenvolvi 3 trabalhos no papel e coloquei todos eles em ação. Só que fica muito puxado sem uma assessoria. Eu não vou dar conta, não vou conseguir continuar. Conversa ali com a Anne, se tu quiser uma consultoria ali individual comigo, alguma coisa assim. Teu problema tá no modelo de negócio. Se tu precisar de alguma coisa, chama a André ali que eu posso, né? Não é uma coisa que eu faço, tá? Não é o que eu faço, mas assim, eu gosto de ajudar pessoas que eu passei por bastante dificuldade. Então, se tu quiser alguma consultoria ali, marca com a Josi, É, alguma coisa, uma coisa mais pontual. Eu não eu costumo imagino. fazer isso, mas como tu veio aqui, tá? Eu Sim, posso abrir uma sessão ali pra ti, tá? A gente faz um horário, mas eu já percebi que o teu negócio tá no modelo de negócio. É estratégico, tá? Porque às é, vezes você precisa de pessoas. Eu tenho, assim, tenho uma mentora de comunicação, eu estou na mentoria da Isis Moreira, né, que é do digital. Então, assim, eu estou sempre com mentores, sempre pessoas melhores pois que é, eu, a vida inteira. Então, assim, a Josi que disse, Simone, tem muito gastadeira para ser financeira, mas é que, assim, eu investi muito, né, para chegar até aqui e acredito que eu estou uhum. criando sementes para também para o futuro. Então, se tu quiser alguma ajuda ali, converse com as meninas. Não, eu acredito muito. Eu até tinha deixado lá no Instagram esse pedido que você fizesse um trabalho comigo nesse nível, pela É, experiência da eu não sua faço, tá? Mas aí expansão. conversa com a Anne, como tu veio aqui, pra gente pensar alguma coisa assim. Mas uma coisa vai bem pontual, porque tu já sabe das coisas, eu só vou indo da forma estratégica, bem cirúrgica, te falar o que tu precisa fazer. Depois tu vai lá e implementa, porque tu tem Combinado. capacidade. Vamos seguir essa Bom, conversa então. Obrigada. imagina. Tati, tem mais. Ficou até o final, quero falar contigo também. A Tati colocou um relato ali no chat, Simone. Opa, boa ver. Dá uma olhada. Kellen, você vai economizar dinheiro e tempo. Trabalhando online, ela quis dizer? Não, você fazendo batendo esse papo ali com a Simone. Você vai economizar muito tempo
Sim, né? E vai é uma economizar também tá, eu tenho recurso financeiro. certeza. Viu? Eu já O meu trabalho, né, contratei a Simone? Rosane Rocco, não sei se tu conhece, ela é mentora financeira. Quando eu comecei com Social Seller, que é o que a Andri faz, ela me ensinou. Eu peguei uma sessão dela, ela me ensinou, daí eu fui ali e contratei a Andri, que está aqui comigo até hoje. Daí eu comecei a fazer e ela me ensinou a fazer porque ela estava na mentoria do Henrique Toledo, acho que tu deve conhecer ele. Só que eu não podia pagar a mentoria do Henrique Toledo na época, que era 60, 70 mil. E daí eu vi que ela Não, começou a fazer social seller. E eu falei, Rosane, tu me atenderia? Que eu gostaria de ver isso. Ela, sim, sim, Simone. Depois o Henrique Toledo quase quis matar ela, porque eu queria entrar no meio, porque eu já tinha toda a parte do digital, eu queria só aquele pedaço ali. E daí ela me sim. ofereceu um valor que eu conseguia fazer o pagamento, né? E dentro da possibilidade que eu podia. E ela me ensinou. Ela é mentora financeira. Vai lá, é Rosane Rocco. Rosane Rocco, não conheço, vou procurar também, com certeza. Ela não trabalha tanto B2B, assim, sabe? Ela trabalha mais pessoa física, mais uma outra linha mentoria sistêmica. Na época ela trabalhava mais. Se perdeu ali no meio do caminho, enfim. Mas ela me ensinou a fazer social sério. Que eu queria aprender. Tati, vamos ver. Vou iniciar uma confeitaria, inclusive linha glúten e sem lactose. Ai, que legal. Está super em alta isso, um mercado super bom, Tati. As pessoas querem saúde, né? Então, isso é bem bacana. Isso já faz parte da minha realidade. É uma área altamente crescente. Porém, o desafio é o ambiente, que precisa ser estéril e livre da contaminação cruzada. Não entendo muito disso, tá? Tu tem que me explicar. Portanto, preciso iniciar do zero, comprar equipamento novo, mesmo que seja um início pequeno. Como estou há muitos anos fora do mercado e sem produzir, além de ter investido muito na saúde do nosso filho, não sei para onde recorrer a um valor relativamente alto para investir pelo menos 40 mil. Abre o microfone que eu quero falar contigo. Boa noite, Si, Boa tudo bem? noite, tudo bom? Que cidade que você é, Tati? Sou de Paranaguá, no Paraná, fica a 80 quilômetros de Curitiba. Ah, legal. Eu tenho clientes ali em Curitiba. Vamos lá, Tati. O que que tu parou no mercado? Tá trabalhando agora? Me conta um pouquinho aqui do teu negócio, da tua vida aqui. Tu tem reserva financeira? Não tem reserva? Como tá trabalhando? Tu vai fazer isso É, extra? O que que tu imagina aí? então, a minha realidade depende muito da saúde do nosso filho. Eu tenho um filho especial que é dependente de oxigênio, usa traqueostomia, não fala, não anda, Querido. mas hoje ele se encontra numa fase super estável com relação à saúde, né? As comorbidades, elas ainda continuam, a dependência também, mas a saúde dele está super estável. E eu necessito, até por uma questão de saúde mental, além de financeira, voltar a trabalhar, né? Eu trabalho desde os 17 anos, e quando eu estive gestando o Miguel, que é o nosso filho mais novo, eu precisei sair do mercado porque foi uma gestação de alto risco e ele nasceu prematuro. A gente ficou com ele internado por um ano no hospital. E Nossa, depois todo o período ali pós-internamento, né? Ele era 100% acamado. Hoje, quem vê nem acredita. Tá uma criança super ativa, graças a Deus, sério? iniciando. Nossa, que Uhum. bênção. Muito, ele só vem progredindo mesmo, assim, contra todo o diagnóstico dos médicos e propriamente da síndrome dele, né? E já faz muito parte da nossa realidade, porque eu já não consumo há muitos anos glúten e lácteos, que são produtos altamente inflamatórios. E a Sim, gente sabe que a indústria farmacêutica tem grande interesse nisso, junto com a alimentícia, né? Que as pessoas adoeçam e gastem mais. Então, sei. o meu propósito, além de ter uma renda, é levar saúde às pessoas. E eu já Uhum. investi em vários cursos nesse período que eu me encontro em casa. Eu não tive até o ano passado, até fevereiro desse ano, condições nenhuma de trabalhar fora ou fazer qualquer coisa extra, né, para trazer alguma possível renda. E como
muito do tratamento dele teve que ser particular, então muito da nossa reserva foi toda no tratamento dele, investindo além de terapias, medicamentos, recursos, o aparelho de transporte dele também, que foi negado pelo Estado, por exemplo, custou 30 mil, né? Nossa. Então, agora ele estragou, o conserto é 7 mil. Então, tudo isso acaba tirando da gente muito dinheiro, né? Então, assim, mas eu quero muito investir nisso, mesmo que pequeno. Mas a minha intenção é iniciar. Eu tenho alguns equipamentos novos aqui, por exemplo, eu já tenho uma geladeira, já tenho um freezer, batedeira e tal, alguns componentes. Mas o meu ambiente, ele precisa ser estéril, precisa ser um ambiente que nunca teve contato com o glúten ou com lácteos, porque no meu pensamento hoje, por exemplo, eu posso fazer algo para um delivery que não, as pessoas que vão consumir não tenham problema com a contaminação cruzada, não sejam pessoas alérgicas, né? Essa é a minha intenção, já começar assim. Porém, né, como é algo que na minha cidade não tem Quando tu fala em ninguém, contaminação cruzada, eu não entendo muito disso, tá? Mas a assim, é contaminação porque tu já cruzada é tem algum assim. equipamento, tem alguma coisa que vai dar, pode dar algum problema, alguma coisa Isso, assim? é que assim, as pessoas alérgicas não podem ter contato nenhum com o glúten ou com o leite. E aí, os meus produtos no passado, os meus maquinários que eu já tenho em casa, eles já tiveram contato com o glúten, porque faz 7 anos que eu retirei o glúten da minha alimentação. Mas antes disso, ele fazia parte da nossa realidade, né? Então, essa contaminação ela pode levar pessoas alérgicas a adoecerem, a ter um processo inflamatório, alérgico, né? De fato, é muito sério esse Entendi. ambiente, né, dos alérgicos. E, como eu falei, começar pequeno com pessoas que não são alérgicas, mas têm uma intolerância, que é diferente a alergia da intolerância. E com pessoas que estão buscando saúde, hoje é o primeiro caminho que eu já estou iniciando, já preparando as redes sociais, os produtos de teste, né? Convidando algumas pessoas para degustação, inclusive, porque há muita necessidade e procura nesse mercado, mas também há muito preconceito porque no passado as pessoas atendiam quem tinha essas necessidades de forma a dar o que tem. Então é o que é, mesmo que não seja bom, porque é uma necessidade para a saúde. E isso eu venho assim há mais de um ano testando muitas receitas para que elas fiquem o mais próximo do tradicional possível, para que as pessoas, além, né, de consumirem algo para necessidade fisiológica e com relação à alergia, elas possam saborear, né? Porque o nosso cérebro não entende que eu tenho uma vontade de comer um brigadeiro gostoso, mas se esse brigadeiro tiver um sabor residual de banana, ele não vai satisfazer aquilo, principalmente para quem já teve contato com alimentação tradicional. Então, essa é a minha busca, né? Trazer o sabor junto com o atendimento às necessidades, né? Uhum. Mas como eu falei, eu ainda não sei como eu Tá, vou poder iniciar quando eu puder incluir os alérgicos, porque precisa de um investimento alto, né? Então, tá, eu eu vou vou. precisar Tá, de maquinário, né? tá, vamos lá. Eu vou te dar uma forma que eu comecei meu negócio e que eu gosto muito, tá? É uma forma de crescimento orgânico. Ela é uma forma um pouco mais lenta, mas ela é uma forma que te dá, pelo que eu entendi, tem um filho, tu também tem algo que tu, né, tem que ter uma segurança, tu tá sem reserva, né? Então, que forma que eu começaria? Eu comecei, é uma forma que eu comecei, assim, que eu tive que largar minha perfeição. Então, assim, o teu negócio, ele fez um negócio ele perfeito, ok. Mantém ele perfeito do jeito que ele tem que tá com teu objetivo, né? Tu participou do tal, aí teu objetivo é esse daqui. Mas o que que tu pode fazer hoje que já seja uma parte do teu propósito com o que tu já tem, que tu não precisa investir. Para te começar a Uhum, ter renda, para te começar a crescer, para depois tu comprar esses maquinários aos pouquinhos e tu vai evoluindo, vai te crescendo. É uma forma orgânica de crescer. Porque se tu vir lá pro banco e fazer 40 mil, de repente tu vai ficar com uma parcela
que sim, hoje tu precisa de muita saúde mental, né? Porque eu sei que tu tá com, que nem você, Simone, tem um filho que ele né, tem condições especiais. Então, assim, tu não pode ter mais uma preocupação com o dinheiro. O dinheiro tem que exatamente. ser, na verdade, algo para te acrescentar, não para te Isso. trazer problema, Uhum, uhum, entendeu? Então, tu tem que é, trazer o dinheiro como algo para te ajudar, não para te atrapalhar. uhum. Então, É, eu e começaria a graças olhar, a Deus, pegar os pedacinhos do que tu fazer com que tu já aham, tem, tá? uhum, E se tu conseguir entrar na comunidade, é sim, vou essencial. entrar. Se não for comigo, for com outra pessoa, né? Enfim, mas assim, tu precisa de um conhecimento para te precificar certo. Porque assim, o que eu Exato, vejo muitas vezes, as pessoas começam de forma errada. E daí o que que acontece? Tu vai trabalhar, trabalhar e no final não vai sobrar. A maior exato. parte dos meus clientes aqui do programa, elas já faturam mais de 100, 200. Tinha Patrícia que fatura mais de 1 milhão por mês. Então, são empresas Uau. maiores, que não sobra Aham, dinheiro. claro. Por quê? Uhum, Porque não começaram de forma estruturada. Olharam para vender. Eu uhum, também, quando entrei para vender. Mas eu sempre tive muita consciência do que eu tinha que fazer para chegar onde que chegar. Então, assim, a gente vai dando de passinho em passinho. Bom, eu posso investir isso, eu vou crescendo, vou ganhando isso. Então, tu já vai começar um negócio de uma forma que estruturada, que a maior parte da população não começa de forma orgânica, quando tu tiver como, bom, já tem uma reserva, agora eu preciso do investimento para crescer, a gente consegue fazer projeção uhum, para ver se isso cabe ou não, esses 40 mil. Eu não investiria se fosse você hoje 40 mil uhum, no não. escuro. Tá, eu É, não. direcionamento, É. a minha forma de tem uma outra consultora para dizer que ela dê. Então, assim, eu gosto de fazer Uhum, aqui, que já testei o que dá certo e o que minhas clientes uhum, fazem com os erros que eu já cometi, que minhas clientes já cometeram, com as empresas que eu já atendi, que eu já trabalhei como CLT, já deu errado. Porque a gente tem aqui um princípio: lucro, segurança e tranquilidade. Esses são os meus pilares, Simone. Outras consultoras vão ter outros uhum, pilares. Então, aqui a uhum, gente preza por isso. Então, as pessoas que estão aqui, elas prezam pelos meus valores, que são esses aqui, e elas também têm os mesmos valores. E vai conectar. Quando a Karen fala que tem mercado para todo mundo, porque é isso. Cada um tem valores diferentes. E a gente vai uhum. conectar o público que tem os mesmos valores. Aham. É exatamente por isso que eu comentei ali no início da conversa de iniciar com os não alérgicos, né? Uhum. Porque vai ser mais fácil de eu conseguir Exato. ir guardando, fazendo essas reservas. E aí, por isso que entra a importância da comunidade que eu quero aderir, inclusive, porque ali a parte da mentoria, infelizmente, hoje não é a minha realidade, mas a Não é o teu comunidade já momento. faz Eu vou te dizer parte. assim, mesmo que eu tivesse com a Aham. mentoria, eu não ia te deixar entrar, porque não é teu Não. momento. Aham, com A certeza. gente passa uma trilha, tá? Então, assim, por isso tem vários Aham, produtos. Cada pessoa vai entrar no que vai dar resultado para aquele momento. Não pode ser que tu esteja crescendo agora, tu vai para esse daqui, e depois tu vai para o outro. aham, Entendeu? A gente não preza aqui exatamente. vender de qualquer custo, porque senão tu não vai pagar e não vai conseguir pagar, e tu vai se frustrar, e nós também. Aham, com certeza. Ah, obrigada por ter me ouvido. Imagina, a gente vai se encontrar ali. E não é por acaso também, como Não, disse a colega, a Josi, né? Não, não foi a Josi, foi outra a colega Kelly. anteriormente, porque eu agora também que estou voltando para as redes sociais, por exemplo, porque o meu tempo era tomado 100% pelo meu filho. E assim, então eu conheci, não por acaso, há dias atrás, né? Quando você lançou esse programa para se inscrever e aguardar essa data, inclusive eu coloquei até na minha Alexa aqui para fazer lembrete para eu não Ai, que perder legal, esse velho. dia. Aham, então eu fiquei muito feliz, assim, porque mesmo que tenha sido só uma conversa hoje, ela já foi altamente esclarecedora. Que Então, bom. assim, eu tenho certeza que vai ser um primeiro passo muito bem investido entrar na comunidade hoje. Sim. Obrigada. Imagina, te aguardo. A gente vai marcar ali a aula inaugural. Não tem dia ainda, porque o projeto nasceu aqui essa semana. Vibrou meu coração e eu deixei a perfeição e vamos lá. E o bom, né, é que quem entra com pouca gente. Vocês têm mais acesso a mim, as consultoras. Então, eu sempre digo, quem entra são grandes privilegiados. Por isso que a gente faz um preço menor, tá? Logo vai estar naquele valor. A gente fala muito verdade, porque a gente é cliente, então a gente não mente aqui preço. Quando a gente faz desconto, a gente faz desconto, a gente tem que dar cashback pro cliente. Então, aqui a gente não fica aquela coisa lá, ai, vale 100 mil, vou vender a 20. Não, é 25, eu vou vender a 17. E 17. E é isso daí, entendeu?
gurias, eu vou. Como a Kelly veio aí, eu vou deixar amanhã ali a André passa, vai ter a gravação também, né, para vocês ali que então, enfim, se tem alguém que vocês também queiram contribuir com o conteúdo aqui em si, que eu acho que foi bem, tentei trazer de forma muito objetiva aqui pontos que realmente são importantes, assim, que eu sei que de atenção mesmo, de aumento de consciência. Ah, Simone, eu não vou conseguir fazer. Não vai conseguir fazer mesmo, tá? Tem que vir aqui para os programas, mas eu acho que consegue levar o nível de consciência do que tem que ser feito, né? De forma correta, um direcionamento. Então, esse é o intuito dessas aulas que a gente vai começar a ter, eu acredito. É um projeto que eu comecei há tempo atrás, eu parei e, e vamos reiniciar. Tá bom? Obrigada aí por participando de todas, Josi, Andy, Kelly, Tati, todo mundo. Até. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso Boa para vocês. noite, Kelly. Tchau, tchau. Tchau, tchau.